Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. O Nível foi presidente. Você conhece o Nível? Conheço. Então, foi presidente da federação. Vamos lá? Já estamos no ar aqui, né? Às 8h40. Você veja que muitas vezes até o intervalo ou antes, né? Você ouviu a vinheta de abertura do Ponto a Ponto. E antes de começar o programa oficialmente aqui, né? Hoje, sexta-feira, terminando a semana, dia importante, 10 de novembro. Deixa eu mandar um abraço aí, né? A toda a família do radialista, do locutor. Eu não conhecia pessoalmente, mas vários amigos aqui ontem mandaram mensagem dizendo a qualidade como ser humano do Serginho Cordeiro, da Rádio 98 FM. Então, 55 anos, muito jovem, bastante coisa tinha pela frente para fazer, e um cara que eu andei vendo nos vídeos muito do bem, né? Então, um abraço a toda a família, nossos sentimentos, nossas condolências. E agora pela manhã, inclusive, alguns amigos mandavam, você conhecia? Eu falei, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, vi na rua algumas vezes, mas nunca conheci. Então, lamentar aí e nos solidarizar com a família, com os amigos e com a família, né, da Rádio 98 FM, do Grupo Mussi, né, que sejam todos ali amparados, né, pelo Senhor, para que ele possa ter descansado, e a família também, que é um momento muito difícil, um momento que todos nós sabemos que não é fácil de enfrentar. Bom, às 8h41, hoje, sexta-feira, 10 de novembro de 2023, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E para que você não se espante, muita gente sofre de surdez, e às vezes você fica bravo na rua e não imagina, essa pessoa tem surdez e por isso ela não consegue ter o feedback com você. Hoje também, mandar um abraço especial, viu, Virgínia? Bom dia ao Fernando e o Leonardo, que hoje é o dia do trigo. Dia do trigo. E aí o Fernando e o Leonardo, bobos que não são, dá uma olhada, olha o que a panificadora Flor, Virgínia, mandou para nós aqui, dá uma olhada. Dia do trigo, pães de cará, broa de milho, que o nosso querido Fernando e Leonardo, da panificadora Flor, dá uma olhada. Gente, ainda não dá para passar o cheirinho para vocês, a imagem ela é real, tá? Pão de cará, lá da panificadora Flor, tá? Vou cobrir para não ter problema aqui com... Aí tem mais pães aqui, eu não sei nem qual é esse pão aqui, mas ó, é um pão diferenciado. Dá uma olhada, Virgínia, aqui, ó, da panificadora Flor. Alô, Fernando, pão de cará não engorda, como você bem diz. Quem engorda somos nós, mas vale a pena, viu? De qualidade, muito bom. O Fernando fala, pão de cará não engorda. Quem engorda somos nós. Né? E tem aqui umas rosquinhas que ele também mandou aqui, tá? Fernando, que é um panificador autêntico, artesanal, aprendeu de criança com o papai, que deixou a família dele no começo desse ano. Fernando, Leonardo, beijo no coração. Vocês estão preocupados no futebol, hein? Que é aquela história de vai Corinthians, o Corinthians está quase indo mesmo, mas não para onde vocês querem, para a segunda divisão, né? Mas tudo há tempo de escapar. Mas quem quiser adquirir esses belos pães e encomendar, panificador e confeitaria Flor, olha, tem mais de 49 anos, pelo que eu entendi, essa panificadora, bem antiga, desde o papai, na Almirante Tamandaré 110, lá no entroncamento Macuco, Estuário, show de bola, uma padaria. E hoje é dia do trigo, né, Fernando? Né, Leonardo? Um ótimo dia. E hoje é dia de presentes também, depois dos pães, aqui, ó. Tá vendo, Virgínia? Quem tem palavra tem, né? A Real Riffer mandou aqui a miniatura de um container que é existente. Esse aqui, se eu não estiver equivocado, é de 40 pés. 40 pés. Bom dia, meu querido Evair, tudo bem com você? Bom dia a todos, bom dia ao meu amigo Gustavo, que eu tinha esquecido o nome, peço perdão. Cobra. Gustavo Corretor vai vender hoje uma cobertura, se Deus quiser. Se Deus quiser. E bom dia aos ouvintes. Esse é o container de 40 pés, é a miniatura, existe na frota mesmo esse número desse container. A numeração está lá. A numeração bate com a frota. E para quem já estiver acompanhando o programa em todo o Brasil e no exterior, em qualquer parte do planeta, a Real Riffer, na verdade, é uma empresa de locação de containers,
né? E Gensets. E Gensets, isso aí. Para o comércio exterior, auxílio aí na área logística em geral. O que acontece? Você está aí com a sua carga para despachar ela, você vendeu, o cliente está esperando o ave, aí você para pensar, olha assim para o seu gerente e fala assim, e o container que nós não temos? Calma, seus problemas acabaram, é só entrar em contato com a Real Reefer e aí o container aparece. Com certeza. Tá aí, ó, uma ótima dica. Vou somá-lo aqui à minha coleção de containers, tá? Vou colocar hoje aqui do lado do container nosso aqui do Marcos Muniz, da Muniz Logística, né? Inclusive, nessa abertura do programa, eu enchi de açúcar aqui, viu? Se a abelha passar aqui, fica, viu? Por causa dos pães. Mas deixa eu mandar só um recado aqui, já que eu aproveitei aqui. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Tudo bem, Edu, Evaristo, Virgínia, ouvintes. Bom dia a todos. Corretor imobiliário, historiador, uma pessoa que conhece bastante já da política da região, não nasceu aqui na região, mas bebeu da água e já ficou santista. Não é isso, Gustavo? É isso aí, já há 22 anos morando aqui em Santos e sem nenhuma pretensão de sair. A não ser que o mar invada, né? Mas eu não estou acreditando que seja para a nossa geração. Você sabe que tem uma previsão, né? Talvez não para a nossa geração, mas... Dizem, essa previsão datava de 50 anos, não sei há quantos anos. Eu estou até preocupado, porque o mar vem aumentando, né? Eu até tenho um pedido para os nossos ouvintes. Outro dia descobri, a gente tem 2 espectadores na Groenlândia. Aí eu fui pesquisar a Groenlândia, é onde é danada, né? Das geleiras, Gustavo, estão derretendo em rápida aceleração, né? Pois é, como nós falamos antes do programa, né? Tem gente que não acredita nas mudanças climáticas. É verdade. Elas estão aí, né? Me parece que sim. Hoje, vai fazer uma semana que passou aqui um furacão quase, né? Não foi um furacão, mas uma ventania, que segundo a Marinha, a Capitania do Esporte, chegou a 154 km por hora. Eu vi muita coisa voando, foi uma ventania que trouxe muitos prejuízos, destelhamento da Santa Casa, queda de telhado de posto de gasolina, muitos imóveis com vitrines rachadas, e São Paulo, então, viveu um pânico, não? Alô, Enel, que maravilha, né? Hoje ainda tem algumas casinhas aí que eu sei em São Paulo, residências estão sem energia elétrica, quer dizer, mais de uma semana sem energia elétrica. Aí me faz... não dá nada, né? Não, me faz... Ô, Gustavo, não é história não, mas vamos lá. O Evar depois comenta, eu tenho que fazer muita... Mas vamos perguntar. Privatizaram a energia elétrica em São Paulo. Tá? Era a CPFL, privatizaram, entrou a Enel. O que é a Enel? É uma empresa italiana que pertence ao governo da Itália. Espera aí, não privatizaram? Pois é, há quem diga, né, que a Eletropaulo prestava um serviço melhor em termos gerais à população, né? Há sempre esse debate de quais setores, né, poderiam ficar com a iniciativa privada ou ser, né, executados pela iniciativa privada. Uns são 100% estatizantes, outros são 100%, né, a favor da privatização, né? O que importa, na verdade, é o serviço, né? Que tiver um serviço de qualidade, com preço justo, né? É isso que a gente espera, se for estatal ou privado, né? Exato. E vem entender o que é serviço de qualidade, né? A gente também vai discutir muito, porque é um dos nossos temas hoje, a gente passou para os nossos convidados com um prévio aviso, mas a gente sempre deixa alguma coisa sem avisar para ter graça, né? Mas qual a vocação da Baixada Santista para o crescimento e desenvolvimento sustentável? A gente sabe que temos porto, é importantíssimo, mas tem gente que diz assim, quem veio primeiro, a cidade ou o porto? Claro que foi a cidade, mas também veio o porto. Aí você tem a indústria imobiliária, que é uma indústria potencial em todo o planeta. Nós temos aí áreas, na região toda, não estou falando só de Santos, áreas que a gente pode potencializar, né, Evaristo? Como Porto Seco, indústria de beneficiamento, indústria, como dizem os americanos, né, e os chineses. Você fabrica em algum lugar, traz para cá e monta e despacha para o mundo inteiro. Você tem a possibilidade de fortalecer um comércio diferenciado. Você tem os cases de sucesso, como são os grandes shopping centers. Na região nós temos alguns e vamos ter outros. Sim. E nós temos uma região que contempla Santos como carro-chefe, não tenho a menor dúvida disso, mas tem São Vicente, tem Guarujá, tem Cubatão, tem Bertioga, tem Praia Grande, tem Mongaguá, tem Itaém, tem Peruíbe. Só estou falando Baixada Santista. Se pegarmos a região metropolitana e estendemos a Vale do Ribeira, Litoral Norte, o potencial é gigantesco. Mas, se você resolver vir para cá, pode de avião para Santos. Vai não. Vai ter que descer em São Paulo, porque aqui você não vai descer. Ah, eu tenho iate, aí já melhora. Mas você já consegue, né, chegar até aqui via mar. Tem a tirolesa agora, de São Bernardo para cá, para Cubatão. Essa devia ser inaugurada por uma classe específica, viu? E pôr só aquele cintinho meio aberto para ele sentir emoção. Toma uma latinha e vai, né? Toma e vai, solta lá, né? Só que eu acho que ela está pequena. Tá, acho né? que podia ser de São Bernardo até o centro de Santos. Seria uma boa, né?
a 200 por hora, colocar certas pessoas ali para ver, olha, não tem ponte, não tem túnel, e eles suando, né? Ai, mas eu vou fazer. Todas as vias de acesso ao Gonzaga só tem uma liberada, tá? Azevedo Sodré fechada, tá? Agora a Minas Gerais está aberta, né? Mas você pegar a Goiás está toda hora em obra, então Mentira. Você não tem acesso para vir. Mentira, Goiás fechada? Goiás está sempre. Você está brincando? Na surpresa, Goiás fechada. A Goiás está assim, né, meu? Mês sim, mês não, ela fecha. E eu fico imaginando, outro dia me perguntaram, eu morava na Goiás, antes da gente estar nesse ponto agora, aí era assim, né, obra lá, eu perguntei para o engenheiro, assim, quando é que inaugura a estação? Ele parou, olhou, não é estação elevatória, não, é estação no metrô, estação Goiás, porque só vai buraco, ele morreu da risada, porque não tem jeito, né? Aí você tem obras ali na Azevedo Sodré, obras na Goiás, obras, se não me falha a memória, na Luiz Suplicy ou Luiz de Farias, também ali no Gonzaga. Então tem muita coisa. Mas vamos discutir esses outros temas também importantes aqui, como daqui a pouco o nosso querido Gustavo vai falar um pouquinho, né? Corrupção existe em todo lugar do mundo? Acho que existe. Uns mais, outros menos. Mas vou dar um exemplo aqui. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, deu a mão na mesa e disse o seguinte: a partir desse instante dissolvo todo o parlamento português, ora pois, e convoco novas eleições. Decisão ocorre após a queda do premier devido a escândalo de corrupção. Então veja que corrupção não é uma coisa exclusiva do Brasil. Porém, as atitudes posteriores é que chamam e demandam de uma situação, né? O pleito será em março. Mas nós vamos ao nosso intervalo, nosso primeiro, para voltar com muita coisa da nossa Baixada Santista, os nossos temas. Vamos falar de futebol também, até porque ontem tiver Botafogo. O que está acontecendo com o Botafogo? O Botafogo, que fez a melhor campanha do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. No segundo é a campanha para rebaixamento. Botafogo, se não tivesse feito o primeiro turno como fez, seria rebaixado. Acho que o Botafogo gostou da virada que tomou do Palmeiras e ontem tomou de novo. 4-3 para o Grêmio ontem, lá em São Januário. Eu até estava comentando hoje com o pessoal, tem um amigo botafoguense lá, um abraço aí pro Dr. Paulo aí do Mapa, né? A gente estava falando, parece ser preparo físico o problema do Botafogo. E psicológico. Psicológico também. Quando percebe que abate. O Santos também, ele estava assim, mas o Santos ele fortaleceu mentalmente, porque o Santos levou 7. No outro jogo ele conseguiu vencer. Exato. E empatou com o Corinthians fora de casa. Mas aí eu vou dar um mérito. O Botafogo está sendo ao contrário. É ao contrário. E eu vou dar um mérito em relação, muito bem lembrado, viu, essa questão do Santos. Muita gente critica o Marcelo Fernandes. Eu conheço o Marcelo Fernandes quando ele é mais velho que eu, né? Vamos lá. O Marcelo, quando começou a jogar, Maurício Copertino. O que a gente brincava com esses dois, o falecido pai do Marcelo Fernandes, grande figura, família do bem, né? O Marcelo chega no vestiário, meu amigo, é a língua do boleiro. Não vem contar a história para o Marcelo Fernandes. Mas o Marcelo Fernandes não foi nenhum Rummenigge. Não precisa. Ele jogou bola, ele sabe o que acontece, sabe o bastidor, sabe onde tem que ter o respeito, onde não pode faltar. Eu imagino a conversa com o Marcelo Fernandes, por exemplo, quando teve aquele Chile aqui do Soteldo, ele deve ter chamado o Soteldo lá no vestiário, levou ele lá no vestiário do Santos, onde tem o armário 10, né, Gustavo e Evaristo. Tá vendo aqui, ó, Soteldo? Tá vendo isso aqui, ó? Pelé. Como é teu nome? É Soteldo. Então, você é o Soteldo, não é o Pelé. Então, cara, para de fazer graça e joga a bola, que bola você tem. Não inventa, né? Não pisa na bola, literalmente, né? Porque aí você ajuda. E aí, o jogador ele percebe que está fazendo coisa errada. E aí chama o jogador para o seu lado, e ontem uma vitória importantíssima contra o Goiás, 1-0. Eu falei ontem, viu, Virgínia? Acertei o placar, falei 1-0. O Emerson também. O Emerson também. Nós dois, teve gente que falou aqui 4-1, 3-1. O Nível falou, acho que 3-0, 3-1. Exatamente. Eu falei pode ser 1-0 até contra, mas foi próprio, 1-0. E o Emerson também, né? Então o Santos agora com mais uma vitória. Domingo vem o São Paulo aí na Vila. O São Paulo, como acho que esse ano já não quer mais nada, né? Sei. São Paulo. Se bem que clássico, como diria um pensador, né? O Gustavo vai lembrar. Clássico é clássico e vice-versa. O Bragantino achou que o São Paulo também vinha assim. Exato. Não, deixa pra lá. E aí perdeu a oportunidade de avançar, né? Pois é. Mas o Campeonato Brasileiro ganha emoção, né? Daqui a pouco a gente fala de esporte, tem tabela, tem jogos, aqui a gente vai falar. Mas eu tenho um recado para você. Tudo bem com vocês? Estão acompanhando aqui o Ponto a Ponto? Estão na Baixada no Brasil, em qualquer parte do planeta?
A nossa cidade continua crescendo. Estamos mostrando para todos que a gente já sabe faz tempo, né? Santos é demais. Somos as cidades mais bem estruturadas do estado de São Paulo, com um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Os investimentos no turismo vêm gerando novas possibilidades. Renda e empregos. Somos muito mais que praias, apesar de que as nossas praias serem demais. E a nossa orla, então, é maravilhosa. Está no Guinness Book, hein? Mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras, artesanato, gastronomia, festivais, shows e muitas outras atrações. Esta é a campanha Redescubra Santos, que vai mostrar isso para o Brasil, trazendo mais visitantes e oportunidades para os santistas. O turista continua impulsionando aí, e o turismo também, toda a nossa economia, desenvolvendo a cidade de Santos. Você quer saber mais? Vou te dar uma dica. Acesse turismosantos.com.br. Depois tem mais dica para você aqui do Redescubra Santos, uma campanha bem legal para você vir a Santos, não somente passear, mas quem sabe morar e investir na nossa cidade. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. Vamos falar muito aqui de várias notícias também, né? Como ontem a fala do senhor Abílio Diniz, empresário famoso em todo o comércio, que diz assim: governo do presidente Lula não precisa amar a Faria Lima, mas deixa ela trabalhar para que o Brasil se afirme. Mudanças econômicas no Brasil muito violentas, como a reforma tributária, podem ser perigosas. Voz do Abílio Diniz e também do Roberto Setúbal. Mas quem é Roberto Setúbal, Eduardo? Antes de intervalo, eu digo para você. Roberto Setúbal é co-presidente do Conselho Administrativo do Itaú Unibanco. E ambos dizem: deixa a Faria Lima trabalhar. Nós não queremos mal do Brasil. Mas eles têm razão. Daqui a pouco os nossos convidados vão até comentar do ponto de vista de cada um, porque aqui é uma arena livre. Cada um tem a sua opinião e aqui não tem aquele negócio de censura, não, viu? A gente volta já. Não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com o nosso ponto a ponto dessa sexta-feira, né? Já antecipando, lembrando, no final de semana, Rádio está nas 24 horas. Olha, o pessoal está até pedindo aqui informação. Aconteceu um problema, né, gente? Nós já descobrimos aqui. Quem baixar o aplicativo para Android normal, que é pelo Google Play, para o iOS, que é para a Apple Store, está com problema de configuração. Já entramos em contato com a MaxCast, que é a provedora do nosso aplicativo e também da plataforma da Rádio Star News. Estão aí com o departamento técnico e a parte de desenvolvimento para resolver, mas no momento quem tem o iOS vai ter que optar pelo nosso site, né, que é o www.radiostarnews.com. Já o iOS não está baixando por um período agora, não sei qual é o problema, e eles vão resolver segundo o desenvolvimento. Mas sábado e domingo, agora às 20 horas, a Virgínia a Rádio Star News promove aí a solicitação dos nossos ouvintes de vários lugares do Brasil e fora. Especial Michael Jackson, é isso? Tá aí, Michael Jackson especial, já tivemos aí vários, né? Rod Stewart, Tina Turner, Rita Lee, Paul McCartney, Taylor Swift. Eu já perdi até as contas dos especiais que a galera tem pedido aí e a rádio tem promovido com grande sucesso para os nossos ouvintes também. Por falar nisso, destacando aqui, lembrando dos nossos apoiadores, sem eles não somos ninguém, né? M. Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior, há mais de 20 anos, cuidando, né, daquilo que você precisa para importar e exportar. Entre em contato pelo 419-8686 ou acesse munizlogistica.com.br. Nosso querido Marcos Muniz, hein? Está ali no meu pedestal, os containers, o primeiro laranjão ali da M. Muniz, né? Tem a Forte Vistorias Automotivas do Tiagão Rodrigues, não parem, com unidades em Santos, Joaquim Távora 141, Ademar de Barros 2765 do Guarujá, Francisco Rodrigues Filho 149 em Mogi das Cruzes, Antônio Emerick 230 em São Vicente da Vila Valença, Capitão Constâncio Santana 386 em Santa Branca, no Vale do Paraíba, e agora na Praia Grande. Eles tinham uma loja, fecharam. Nossa. Abriram 3. Nossa. Fecharam uma e colocaram 3. Alô, Tiagão, Praia Grande merece mesmo. O Tiagão falou, não é pouco. Mas fechou uma loja menor, a da Roberto Almeida Vinhas, e agora abriu Presidente Kennedy 547 no Boqueirão, na Aviação, Presidente Kennedy 4.438, e perto da Prefeitura, na Vila Mirim, Ministro Marcos Freire 31.523. Olha aí, a Forte não para, são lojas para todo lado, para que você seja aí vistoriado com capacidade. Você que é particular, lojista, tem a sua empresa, você que tem concessionária, Forte Vistorias Automotivas. E também, antes de ir para o nosso tema, os nossos temas principais, saudar a Enge Plus, né, onde a qualidade faz a diferença. O Gustavo sabe o que eu estou falando. Um prédio bem erguido, bem acabado, com um bom projeto da Cecília Passarelli, uma brilhante arquiteta. E a gente vai trazer a Cecília aqui. Esse é o Residencial Mykonos, 32 andares de puro prazer, qualidade, empreendimento com piscina, salão de jogos, brinquedoteca, academia, espaço grill, salão de festas literalmente montado para você, com essa vista aqui, ó. Tá boa para você, gente? Maravilha. Essa vista aqui, e detalhe, a área contemplativa é para todos, não é aquela história que você mora no prédio e fala assim, eu moro no penúltimo andar, porque a cobertura é de tal pessoa. Não, a cobertura aqui é toda a área de lazer. Então, a cobertura é para todo mundo. 32º andar, com essa simulação aqui de vista, viu, gente? Daqui a pouco do vídeo vocês vão observar, é a verdadeira. Restam, acho que, algumas unidades para finalizar. Vai ser entregue no começo do ano que vem, lá para fevereiro, no máximo, o Mykonos. Grande lançamento. Mas eu vou te dar uma outra dica também, sabe qual é? O residencial Ilha de Malta, no Canal 5. Esse vai ser entregue em 2025, com unidade de 83 e 116 metros quadrados. Da mesma forma, né? Com
olha a vista para contemplar lá de cima, só que serão 26 andares. Um prédio muito bem situado, na quadra da praia, quase com pé na areia, piscina, academia, brinquedoteca, salão de jogos, grill, salão de festa. E detalhe, em tanto Mykonos como esse, tomada para carro elétrico. Legal. Que as pessoas estão começando a adquirir alguns carros elétricos. E aí, pô, eu compro o carro, carrego onde? Vou pôr na sala de casa? Não dá. Então tem que ter lá na garagem, a Inge Plus pensou nisso. E esse aqui é o Ilha de Malta. E vem um novo lançamento aí, viu? Eu vou até dar um spoiler aqui. Chama Bali. Só para ter a dica aqui, a Inge Plus vai lançar o Bali, novo empreendimento. Mas a Inge Plus lançou a Inge Life com o Diogo Barroso, Alexandre Suárez. Eles tiveram uma ideia muito legal, que é esse aqui, ó, residencial Piazza Torino, na João Freire 363, esquina com Afonso Pena. Esse é um empreendimento que o Gustavo sabe, o Evaristo também, que é um novo formato, né? São unidades menores, que contemplam unidades de 38, 56 e 67 metros quadrados. Mas aí, qual é a sacada? Um prédio muito bem construído, muito bem montado, vai ser entregue todo montado, você só entra para pôr a tua unidade, os teus móveis, mais piso frio, academia, tudo. E para, você imagina, né, com esse calorão que começou, você tem uma piscina com uma raia de 25 metros, Evaristo. Tu gosta de nadar? Gosto. Gustavo disse que gosta de nadar e mergulhar. Se bobear, a esposa dele não acha ele mais, ele fica lá embaixo só mergulhando, né? Faz tempo já, aí mas a gente vai voltar a Aí mergulhar você logo tem logo. cachorrinho, você fala, mas ir para a rua agora? Não, lá tem pet place, vai lá, solta o cachorrinho no pet place, não precisa ir para a rua. Aí fala assim, piscina adulto, piscina infantil, cantinho da mamãe, salão de festas, com work. Gustavão tem lá um cliente, veio de São Paulo, tá louco para comprar uma unidade, o Gustavo... Cliente não quer nem perder tempo. Vai lá no Cowork, cafezinho, recebe, pronto, fechou o negócio. Só ia trabalhar na cobertura. E o cliente vai falar assim, cara, você viu que bom corretor? Isso aqui é vida, eu quero uma dessa. Não precisa nem gastar tempo. Ele não me mandou em escritório, subir elevador, arrumar vaga para estacionar, não. Fui direto. Aí você tem quiosques, você tem playground, você tem tudo isso. E detalhe, hein? É aquele condomínio que a esposa fica feliz, o marido fala, agora eu começo a fazer ginástica, né? Aí vai na academia, a academia não tem nada, só tem a porta escrita academia. Aí fala, não, querida, não deu. Não montaram a academia, o condomínio vai ter que montar. Lá não. A academia vai ser entregue montada, com todos os equipamentos para você desfrutar. Isso aqui é da Inge Life, gente, do Diogo Barroso, Alexandre Suárez. Lançaram aqui no programa, a primeira unidade é 278.900. Foi sucesso de vendas. Aí aumentou um pouquinho, o mercado é singular, ele é muito rápido, na faixa de 338 mil, mas tem uma sacada legal, viu, Gustavo? Dá uma entrada, acerta o contrato com a Caixa Econômica em parceria com a Inge Life, dá a sua entrada, para o seu financiamento, você só vai retomar o pagamento dele a partir do instante que a sua unidade seja entregue. Legal. 35 meses. Aí fala, mas e para trás? Para trás não tem nada. Você vai começar a pagar daí para frente, sem acúmulo de juros, sem nada. Parceria Engie Life com a Caixa Econômica. Sucesso de vendas. Acesse consultoraengelife.com.br. Super recomendado. É isso aí, é para você vir morar em Santos num custo menor, num custo melhor, numa construção muito boa. Mas, se eu estou pedindo para as pessoas irem morar para Santos, Evaristo e Gustavo, a gente tem um problema sério, a gente está percebendo aí no mundo a preocupação da sustentabilidade, estamos com conflitos mundiais intensos, Rússia e Ucrânia, agora, infelizmente, Israel e também faixa de Gaza, e ontem tive aí uma rusga entre governo israelense e o nosso governo, daqui a pouco o Gustavo pode até comentar, o Evaristo também. Me parece que a nossa diplomacia conseguiu dar uma parada nas arestas, mas não pegou bem, né? O embaixador de Israel no Brasil, ao invés de sentar com o atual governo, sentou com esse presidente. E aí pegou mal. Eu até entendo que ele pode conversar com quem ele quiser, mas conversa com os dois lados, então, para não criar esse mal-estar, né? Mas, Evaristo, você que trabalha num mercado potencial, que é o da exportação, uso de containers, ontem o Emerson esteve aqui falando, né, o potencial do Brasil. Eu fiquei com uma água na boca, viu, Virginia? Aquela uva que o Emerson é danado, né? Ele fala da uva, me deixou com... Fui pesquisar, falei, tem razão. Aquele melão, manga, tudo isso vai para o mundo inteiro, né? Vai ali naquele processo de invernagem, né? Invernamento, sei lá como é que fala. Hibernação, Hibernação, correto, né? E aí a gente percebe que isso tudo vai, e aí a região tem o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Quanto que a gente pode arrecadar, levanta o nosso PIB, mas tem que haver uma convivência saudável do porto com a cidade e cidade com o porto. Como é que você observa isso, Evaristo? O porto ele está aqui dentro da cidade, né? A gente não pode conflitar ou tirar ele daqui. Então, assim, a gente tem que
trabalhar a parte de infraestrutura para que o atendimento seja feito. Em outro programa a gente teve aqui, né, até o Marcos Muniz lembrou bem, a questão também de obras que estão sendo feitas, né, para a parte de entretenimento. Isso. É importante ter o entretenimento, porém, você tem que ter responsabilidade com o que traz a renda e traz os empregos para a região. Você fazer uma obra hoje no Valongo, você vai passar ali, você está com a obra no viaduto, sobre o túnel, e você tem uma obra também do VLT na avenida principal, ali, que é a continuação da São Francisco, que eu esqueci o nome. E João Pessoa. João Pessoa, justamente. E você não consegue passar. Não. No domingo, eu levei quase 1 hora para passar ali, de domingo. Domingo. Porque tinha um caminhão na contramão, porque ele estava descarregando a pedra. Então, assim, ficou uma faixa só. Está sendo conflitante, fica ruim para a nossa região, cria gargalos em outras regiões, Sim. na Alemoa, né, na própria entrada da cidade, né? O pessoal tenta desviar. Isso daí é muito ruim para a gente, aí, até para o escoamento de cargas. O Emerson falava ontem, o nosso convidado, viu, Gustavo? Sim. Ele vai muito para Fortaleza, lá. Tanto a Riferbras como a Real Rifer estão muito bem colocadas em todos os portos brasileiros, mas eu ando estudando regiões metropolitanas do país. Nós estamos numa região metropolitana, né, Gustavo? É a 22ª região metropolitana, já foi a 2ª região metropolitana do Estado, hoje é a 6ª para a 7ª região metropolitana. Mas nós precisamos fazer com que nós tenhamos um crescimento populacional acompanhando o quê? O crescimento econômico. Então, o crescimento, desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em IDH, Santos tem um IDH positivo, mas outros municípios não têm. Gustavo, a gente vê a indústria da construção civil crescendo, né? A gente vê mais pessoas vindo morar, em que pese assim, a gente não tem um aumento da população em Santos. É algo curioso. O último censo mostrou que a cidade de Santos tem 418 mil habitantes. Se a gente imaginar que muita gente vem morar, mas muita gente tem deixado a região, por uma questão, às vezes, de não encontrar um emprego adequado, questão da própria renda, mas nós podemos acrescentar que a região pode crescer. Temos o porto, as 2 bargens Santos-Guarujá, nós temos um polo petroquímico de Cubatão, que tem uma das maiores siderúrgicas do Brasil e da América Latina, que é a Uzi Minas, num processo de sucateamento até que é lamentável, mas tem grupo alemão querendo trazer investimento para Cubatão. A gente ouve falar de São Vicente, fala que São Vicente tem uma área continental que pode abrigar indústria, beneficiamento, um porto seco. A gente ouve falar de Praia Grande, que está recebendo um grande investimento imobiliário, comércio. Eu ontem citei aqui, muita gente não sabia, até fico feliz que muita gente ontem ouviu e mandou, pô, Edu, parabéns pela informação. A Leroy Merlin e a Obra Max pertencem ao mesmo grupo francês, né? Que é o ADEL, né? Que é o grupo francês. Vão investir mais de 4 bilhões nos próximos 3 anos, com possibilidade de investir mais. Os franceses têm uma visão muito grande no potencial do Brasil. Só que, às vezes, a gente percebe que os nossos políticos, Gustavo, boa parte, não acompanham isso. A Baixada Santista tem 4 deputados federais, 5 estaduais, tem pessoas que já passaram lá, e a gente tem perdido esse elan, né, de região metropolitana. Precisamos ter mais empregos. Eu até diria que o Evaristo pode confirmar, não desmerecendo a nossa região, longe disso, mas que o potencial da Real Rifer, como a da Refibras, é grande aqui, mas tem sido muito maior em outros estados que têm maior visibilidade. Qual é a tua visão, você como historiador, um homem de mercado imobiliário, e vê uma região que precisa gerar renda? A nossa renda média na Baixada Santista, pasmem, é de R$ 1.580 como salário, passa um pouquinho mais para 2.300 e alguma coisa, mas não é uma renda suficiente para viver numa região cara. Bom dia novamente, não é? Eu entendo que o desenvolvimento da região, né, assim como a maioria das outras cidades, ela tem ligação com o desenvolvimento nacional, né? Então, a estabilidade econômica, a estabilidade política, né, a estabilidade institucional, Sim. né, isso ajuda a dar um empurrão, né, até uma base forte para a gente poder atrair os investimentos que nós precisamos, né? Aqui em Santos, ou na região, né, nós temos, como falamos, o porto, né, pode ser usada essa questão da logística, né, a gente precisa evoluir nessa questão, mas mesmo também com a ideia de um Porto Madeiro, entre aspas, né, que a gente estava falando... Parque Valongo é um pontapé inicial, né? Com certeza isso também
pode trazer o turismo, empregos para a região. Novo o turismo e o ecoturismo, principalmente, também. né? Além do turismo já tradicional aqui que a cidade pode estar. O Evaristo lembrou a tirolesa lá de São Bernardo descendo a Cubatão aqui. Sim. Já é um ecoturismo. E como um exemplo, um pequeno exemplo, né? Mesmo o Orquidário, né? Que poderia ter um evento, alguns eventos um pouco melhores, ou ele poderia ser melhor, né? Alguma segurança também um pouco melhor naquela região que a gente sabe que está carente, né? Tudo isso vai ajudar a gente a revitalizar o centro histórico, como está sendo feito. É possível, né, que a prefeitura dê condições, né, jurídicas, né, ou legais para que o centro possa ser desenvolvido, né? Porque a gente tem essas restrições de construções aqui e ali, né? E terminamos ficando com aqueles esqueletos, né, que perduram até hoje, que já estão Mas você abordou uma coisa, né? Gustavo, que o Evaristo, como lida com isso diariamente, quando a gente fala em centro, vale lembrar, para aqueles que são mais jovens ou que vieram morar para cá faz poucos anos, a cidade de Santos fortaleceu-se, começou no centro, com o porto, com o café. Santos não tem um pé de café, mas era o maior produtor não, o maior segmento de café e de comércio de café do mundo, era a cidade de Santos. E hoje a gente já não tem mais isso, mas algumas tentativas frustradas, como a questão da Petrobras no centro não deram certo, alguns hotéis chegaram. Eu acredito que dê para recuperar, mas com muito esforço, como muito bem colocou o Gustavo, né, Evaristo? Parque Valongo, questão turística, mas você muito bem lembrou, você tem interferência ali, linha férrea, você tem perimetral, você tem toda a vida do Cais Santista. Fala-se, e aqui no nosso programa, para o nosso orgulho, nossa honra, no Ponto a Ponto, que está há 3 anos no ar, o ex-secretário nacional de Portos, o Fabrício Perdomênico, desfilou por aqui 7 vezes, e eu até cantei a bola, você vai ser o novo secretário nacional. E ele brincava, não, já passou a minha vez. E foi, recentemente deixou o cargo por uma opção própria. Ele dizia, Eduardo, temos que ter essa convivência da cidade. Ele fez até um elogio à administração pública de Santos, da prefeitura, que tem pessoas interessadas em fazê-lo, mas precisamos de uma convergência do quê? Prefeitura, comunidade, empresários, todos têm que ser ouvidos, né, Evaristo? Sim. Porque quando você fala em porto, vamos lá, um navio vem pelo mar, não tem problema, mas nós temos um gargalo no mar. O Muniz falou que na segunda-feira, 160 navios parados. O Muniz não inventa... Terça-feira? Então, terça-feira, não inventa notícia. Agora, como é que o container entra e sai do porto, sem contar o navio, quando ele tem que entrar para cá? Caminhão. Caminhão? Não tem outra forma. Depende de logística. Depende de acesso. Nós temos uma rodovia chamada rodovia Anchieta, que data da década de 40, 45 ali, para ser mais preciso. Uma estrada que, de vez em quando, me dá medo, toda semana tem acidente. E mais, o Gustavo, como historiador, quando conceberam a Anchieta, Evaristo, não tinha esse monte de caminhão, não tinha bitrem. Então, o caminhão que a Anchieta foi projetada foi para o caminhão mais comprido, que eram 9 metros. Carroceria de madeira. Você hoje tem esse bitrem que alcança 33, 35 metros. Superior em peso e estrutura para carregar. Uma movimentação muito maior, Gustavo, de caminhões. Quando você pega o sistema Anchieta Imigrantes, você fica louco de você ver tanto caminhão. E assim, eu não sei quem foi a cabeça pensante, a Imigrantes, Gustavo, você já passou por lá e passa, o Evaristo também. Dizem os especialistas que, por conta dos túneis e da inclinação, não permite caminhão na descida. Mas, peraí, qual foi o gênio que pensou numa rodovia moderna? Sim, moderna, mas que não está previsto ali o tráfego de caminhões. Recentemente, surgiu um projeto, uma nova pista ligando o Rodoanel Norte, ali na região de Mogi, descendo para cá, pega aqui a serra e desce. Mas está muito... Gustavo, a história está aí para não nos desmentir. Nós temos brilhantes obras, mas a gente, se não trouxer esse progresso rápido para cá, a gente vai colapsar de alguma forma. Pois é, principalmente através de ferrovias, né? A gente fala muito em caminhão e muita rodovia, mas ferrovia que é bom, a gente vê pouco. Bom, a gente tem até escutado falar um término da sul-nordeste, né? Da leste-oeste, né? Que finalmente conseguiu elas se encontrarem, né? Mas a gente se espera muito mais, né? Seja pela iniciativa privada, ou seja com alguma política PPP, né? Projeto público-privado, seja o que for, mas com certeza me parece que só através de rodovia ou de caminhão vai saturar o trânsito, né? E, consequentemente, a infraestrutura também, né? Então, pois é. O Evaristo, quando ele fala, o Gustavo, do trem,
Ele tem razão. O Brasil já teve uma ocupação de ferrovias maior. Aqui no nosso estado era Sorocabana, né? A gente pega, por exemplo, São Vicente, tem um bairro que chama Vila Sorocabana. Você tinha uma equipe de futebol, tinha um campo que chamava Ferroviária. E isso foi tudo jogado, né? E boa parte dessa culpa, vamos dar o nome aqui, ao senhor PSDB, que nos quase 30 anos que governou o estado de São Paulo, e aí vai direto para o nosso... Não estou julgando a pessoa, tá? Nosso vice-presidente hoje, atualmente, Geraldo Alckmin, que fez parte disso em vários governos. Por que sucatear? Não dá para dizer que o modal ferroviário e o rodoviário não trabalhem juntos, não se fundam, né? O caminhão nunca vai poder deixar de existir, como o trem pode ser utilizado em vários trechos. Então, o trem ele pode muito bem fazer um percurso mais distante e o caminhão fazer só as pontas. Você minimiza a questão de acidentes. São menos veículos na estrada, né? Hoje a gente tem 2 operadores, né? Temos a Brado, né? A Brado e a MRS. A MRS ela faz uma linha Jundiaí que desce lá por Rio Grande da Serra, saindo ali em Cubatão. E a Brado ela dá a volta ali pela antiga linha da FEPASA, passando por Evangelista ali e vindo por aqui, só que está desativada, né? Ela faz um outro percurso e volta pela Serra. E vai parar também em Cubatão. São 2 operadores. Aí um só quer operar granel, o outro opera container, que é a Brado. Aí a Brado, ela não quer... existe um projeto para colocar fornecimento de energia nos vagões. Por quê? Possibilitaria a Brado a trazer contêineres frigoríficos. Mas não vai para frente. Por quê? Ela não tem com quem concorrer. É um retrocesso, né? Ela não tem com quem concorrer, então, não vou investir, entendeu? Não vai investir. Você falou disso, por exemplo, o Porto de Santos hoje tem se notabilizado com um dos portos, senão o que mais tem cargas de celulose, né? Também. Papel. Também. E outro absurdo a linha, por exemplo, da MRS, ela tem horário para passar, porque para ela chegar até ali a Santana do Parnaíba, para poder fazer a descida via Cremalheira, tem que passar na CPTM, tem que passar na linha de passageiros. Então, assim, é um absurdo total que o seu PSDB é o dono dessa culpa aí. É o dono dessa... O seu, quando ele fala, não é meu nome, gente. O seu PSDB, os senhores do PSDB. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui, viu? A gente está falando de desenvolvimento sustentável, crescimento da região metropolitana. Eu, na inauguração da nova entrada de Santos, eu tive até a oportunidade de conhecer, eu estava por uma rádio, a Mega FM, mandou um abraço ao seu diretor Aldécio, Mega FM Litoral, que é de São Vicente, é uma rádio que é de Santos, mas foi para lá, e fui convidado pela Jovem Pan, e fiz a entrevista. Eu conversava com, agora falecido, né, João Taviano, ele dizia assim, menino, é o seguinte, adorei quando ele me chamou de menino, e aí ele pegou um papel e caneta, e ele falou, vocês aqui na Baixada, tem que pensar em... Eu não entendo, ele fala, não entendo como que vocês não conseguem se unir. Você já tem um rodoanel aqui embaixo, é só unir essas pontas. Eu falei, mas tem pedágio, querem pôr pedágio... Eu falei, o seu João tem que resolver. O seu João era o seu João Dória. Isso é uma coisa para resolver, o seu João Dória. Mas aí, Gustavo, a nossa geografia, como muito bem colocou o Evaristo, permite você ter as rodovias. O ex-governador Paulo Maluf, não importa, eu não estou dizendo metodologia, mas ele tinha uma visão longínqua, né? Todo mundo fala em tirar o Minhocão em São Paulo. Tira. Aí põe aquele trânsito aonde? Não tem por onde pôr. Então está lá o Minhocão. Tantas obras foram feitas. Essa continuidade de imigrantes, governo Paulo Maluf. Se não fosse o governo Paulo... Pois o Mário Covas ficou meio assim, né? Vamos fazer aquela terceira pista, porque senão não tem... Maluf também de novo. O filho, a Imigrantes é filho do Paulo Maluf. Exato, né? exato. Só que o primeiro projeto, o segundo já não. Sim, não, que aí foi mal adaptado. Agora o Maluf tinha uma ideia de uma terceira pista vindo lá por Parelheiros. Isso mesmo, essa que beira pela linha do trem. Exatamente. Lá. E aí, isso aí. E aí poderia ser contemplada a rodovia e também a linha férrea vindo para baixo junto, e você teria ligação Vale do Paraíba, Baixada Santista e Porto. Não, quase amaldiçoaram o homem que não podia. Eu não estou dizendo método, gente, estou dizendo a ideia construtiva. E o João Otaviano falou, era uma brilhante ideia. E mais, ele falou, precisamos pensar em trazer o trem até aqui embaixo, como muito bem disse o Evaristo, e dá para fazer, mas tem a inclinação. Isso é pensado. Existe toda a tecnologia para isso, esse rodoanel. E não dá mais para o Porto viver de Anchieta e uma pistinha ali, male-male, da Imigrantes, né? Não dá. Então, quando a gente fala em crescimento habitacional, as construtoras da Baixada Santista são muito boas. A gente vê que várias construtoras, a construção civil, só tem crescido, né, Gustavo? Mas emprego e renda.
e tecnologia, e qualidade de vida. Então, a gente pega o desenvolvimento econômico e sustentável da região. Qual é a tua visão? O que seria factível? Nós não conseguimos até agora implantar um aeroporto. Está aquela briga. Eu fui em várias inaugurações da pedra fundamental do aeroporto de Guarujá. Não acontece. O André Orsini, CEO do Complexo do Araguá, já veio aqui 20 vezes. Não sai o projeto. São Vicente agora quer participar do poligonal do Porto. Perdeu tempo, já deveria ter feito. O governo do Estado, o presídio, manda para São Vicente, mas esse reconhecimento não. Tem Cubatão, tem aí uma indústria que quer chegar de hidrogênio em Cubatão, um grupo alemão. Olha quanta coisa, Gustavo, que pode gerar renda. E aí os empreendimentos que você vende, quer vender mais, né, vão ter razão de existir também, né? Pois é, a despeito dos empregos da construção civil direto, né, que são ligados às construtoras de desenvolvimento imobiliário aqui na região, em relação às outras áreas, o que é importante é a força política. Tem que ter apoio político para a gente conseguir, por exemplo, né, a gente comentou no último programa a possibilidade de ter um túnel Santos-Guarujá, né, que com certeza... Vou falar disso também. Você acredita que vai sair essa obra agora por constar no PAC do governo? Faz parte do PAC, que é o programa anunciado, de aceleramento do crescimento, né? Está anunciado pelo PAC, que é o programa do governo federal, que é, né, Programa de Aceleração do Crescimento. A verba está disponibilizada, né? E o apoio político que muitas vezes... Mas qual é a verba? Se não comportado não assim, culpa sua, tese, mas né? vamos lá. Então vamos lá. O Evaristo sabe o que eu estou falando. O Evaristo até sorriu. O governo coloca no PAC, aí você fala assim, então o governo vai arcar com tudo. Não, cara pálida. Segundo informação, inclusive Anderson Pomini, que preside a Autoridade Portuária de Santos, Gustavo, para você comentar, ele está mantendo contatos com o presidente Lula, com o governo, com o governador Tarcísio de Freitas, tem se mostrado muito hábil nisso, acho que é importante isso. Sim. Foi feita uma conta. Eu não sou muito bom de matemática, Evaristo é bom de conta, Evaristo? Mais ou menos, eu fiz uns anos Gustavo de engenharia. O Gustavo é bom de conta porque ele vende imóvel. Então ele vai fazer conta. Eu fiz engenharia um tempo, aí abandonei e fui para a área de venda, de gestão de venda. O Gustavo, inclusive, é aquele que faz conta assim, 9 fora uma ova, 9 está aqui dentro, não joga nada fora, está ali dentro. E eu sou historiador que fui trabalhar no financeiro. Mas vamos lá. Segundo o governo, o túnel Santos-Guarujá, que deve ser anunciado até o final do ano que vem, está orçado neste momento, anota aí, 9 horas e 26 minutos, no dia 10, hoje é dia 10 de novembro, em 6 bilhões de reais. Né? Desses 6 bilhões, 3 o Anderson Pomini falou, eu tenho, está em caixa da Autoridade Portuária. Aí os outros 3, aí o presidente Lula olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o Haddad, o Haddad... Obviedade. Falou, estou na reforma tributária. Aí o governador Tarcísio de Freitas levantou a mão e falou, eu dou 3 bi. O Estado de São Paulo entra com 3 bi. Eu tenho 6. Mas aí eu já fui procurar as minhas fontes. E os adendos? Adendos e mais. Pô, peraí, nesse túnel tem que passar caminhão. Nesse túnel... Se não passar caminhão, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Nesse Só túnel... VLT. VLT, bem lembrado. Gustavão lá lembrou bem. Mas peraí, não tem que passar ciclista? É verdade, tem que passar ciclista. Pedestre, é verdade, pedestre, existe pedestre, pessoal para trás. Então, você tem ônibus, caminhão, carro, pedestre, VLT, tudo isso, né? Mas como é que você faz para entrar nele e sair dele? Você tem que ter uma infraestrutura na entrada e na saída. Aí entra o governo federal com o PAC. Então, essa obra, hoje, de 6, pode ter certeza que quando for anunciada por início... 9, né? Você é bonzinho, viu, Gustavo? Você é bonzinho. Não é? Ainda bem que você não falou 7. 7 é conta de mentiroso. A gente está um pouco experiente. Mas é por aí, né? Mas aí, assim, túnel Santos-Guarujá, túnel Santos, Zona Leste, Zona Noroeste, que seria importante para toda a região. Aeroporto no Guarujá. Aeroporto do Guarujá e também, quem sabe, aeroporto de cargas, que é o Complexo do Araguá, que é aqui na Praia Grande. Praia Grande. Itaém, poderia ter ali um braço de porto. Praia Grande, o Mourão esteve aqui onde está o Evaristo, falou, por que não contemplação Vicentes e Praia Grande com áreas portuárias? Ou retroportuárias, ou Porto Seco. Na área continental de São Vicente, pra você ter ideia, tem uma indústria só. Só a Bequisa, a antiga Casa Bernardes. Pouquíssimo. Não tem mais nada lá. Nada. Já teve algumas outras. Mas ocupação irregular tem um monte. Ocupação irregular é o que mais tem. E a prefeitura vai lá, o poder público, na hora já coloca poste, coloca energia, porque ali é bom para voto. Esse dá é o voto, problema. né? Mas em termos gerais, me parece que, ao contrário de outros momentos, é que a gente tinha só
populismo do governador, por exemplo, né? Tinha uma maquete, lá a gente vai fazer uma ponte ou um túnel. Hoje me parece mais real, crível, né? Por estar fazendo parte de um programa do governo federal amplo, né? E com alguma boa vontade do governador, né? Que me parece ter uma relação republicana com o governo federal. Né, contar de outros momentos. Bom, o presidente Dilma e o governador Alckmin também tiveram uma relação republicana. Exato. Mas não foi sempre assim. Muitas vezes tinham picuinhas políticas que atrapalhavam e inviabilizavam projetos como esse. Né? Então, Gustavo, me parece que a gente conhece o nosso país, mas me parece que esses fatos fazem a gente ter alguma esperança, né? E se isso se concretizar, indiscutivelmente a cidade assim vai melhorar bastante, né? Principalmente o Guarujá, né? Vai virar um bairro de Santos. Sim. É verdade. Em 1 minuto, 30 segundos, você está aqui para lá. Como historiador, Gustavo, você tem com certeza uma visão ampla nisso. Se a gente tentar traçar um paralelo, a gente fala a Baixada Santista como uma região metropolitana que já perdeu esse elan, já foi a segunda, hoje é a sexta do estado, e há quem diga que vai cair. Porque a gente não tem recebido investimentos e não tem recebido... Eu vou dar um exemplo aqui. A BYD, que é essa montadora chinesa gigantesca, que agora está desbravando o nosso mercado automobilístico junto da GWM, outra gigante chinesa, chegou até a pensar no seguinte, nesse primeiro momento, ter uma área aqui na região da Baixada Santista, aquele processo que você traz o carro totalmente desmontado da China e monta ele aqui, barateando vários processos e pondo um carro mais barato. Mas aí não tem aqui. Tem uma empresa de trator que faz isso. A Tomatsu, ela traz todas as peças e monta aqui. É o CKD, o sistema CKD, não é isso? É esse mesmo. Sistema CKD. Isso é para se isentar a Receita Federal, isso? Seria assim, você importa, algumas coisas. Isso, uma coisa, uma peça. Você contrata a mão de obra aqui, e essa mão de obra treinada, ela vai montar. Então, você une as peças e monta para sair mais barato. E às vezes é mais fácil também de transportar, né? Exato. Transportar, você traz vários pistões em um container, você traz as pás carregadeiras em outro container. Uma das questões, muita gente, Edu, caramba, você que fala muito aí da área automobilística, né? Dá para confiar em comprar um carro chinês hoje? Eu diria para você que hoje dá. E o Evaristo acabou de matar a charada. Evoluiu bastante. Tanto a BYD como a GWM, eu não tenho propaganda deles. Se eles quiserem vir somar ao nosso quadro de anunciantes, podem vir. Podem vir, fiquem à vontade, porque é o seguinte, a gente tem que estudar, não pode criticar e falar sem saber. O Gustavo e o Evaristo sabem disso também. E não só carros, né? Não só carros. Os produtos que tese chineses porcaria. Tudo. Não, até que... Só para você ter ideia, tanto a BYD como a GWM pensaram aqui na região e não tiveram feedback. Não conseguiram ninguém para conversar, para ser um interlocutor e falar, São Vicente poderia ter uma área lá que a BYD montasse essa fábrica. Cubatão, não sei, talvez mais São Vicente, talvez mais Santos, talvez Praia Grande, uma dessas cidades, não conseguiu. São Vicente ali na beira da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que hoje tem abrigado alguns terminais de container. Exato. Né? Ali tem área para você fazer. Tem área, vai ser um acesso tranquilo, de repente, mais para frente é uma construção de mais uma ou duas faixas de pista, que tem espaço também. Tem espaço, né? Então, assim, é totalmente possível. Só que eles têm que se juntar e, assim, os prefeitos, junto com o governador, e não ficar um com ciúme do outro na região. Isso não acontece, cada um olhando para o seu umbigo. É isso que eu falo, que essa questão, falando da construção do túnel, dessa relação republicana que é necessário ter para que avance os interesses da população. Isso. Correto. E você fala, né, Gustavo, também, vamos lá, as grandes construtoras que existem na nossa cidade de Santos, aqui eu falo de uma delas, duas, né? Olha a Engie Plus, olha que coisa linda aqui, ó. Esse é o residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 63, um processo construtivo de primeira linha, um excelente empreendimento, aquilo que vai dar, olha só, o conforto, né? O conforto e a qualidade, né? Ele pode avançar para cidades como Guarujá, pode avançar para cidades como São Vicente, mas isso precisa ter um entendimento, com um plano diretor adequado, com uso e ocupação do solo mencionado e mensurado e mais. Tudo isso deve acontecer com muito estudo. Eu vou intervalo, Gustavo, mas vamos dar um exemplo. Quando a gente fala em Dubai, fala em Emirados Árabes, inclusive naquela região está sendo construída uma cidade que vai ser a cidade mais moderna do mundo, onde carro não vai entrar. Só vão entrar os carros necessários de serviço. Você vai ter a opção por transporte público de qualidade. Você vai ter refrigeração em locais que a população, como ponto de ônibus, como metrô, e tudo isso pensado, ecologicamente pensado. E mais, a Arábia Saudita, todo mundo sabe, ficou mega milionária por conta do petróleo, mas os sheiks lá não tem nada de bobo. Eles já perceberam, né, Gustavo? E nem de democratas. Não, também não. Mas eles já perceberam que o petróleo é finito, mora, não tem mais.
Então, eles estão pensando em outras variáveis, né? Outras variáveis. Construção civil é uma delas, mas outros projetos e processos ecologicamente sustentáveis. Principalmente na geração de energia alternativa. Exatamente. Essa energia alternativa que eles vão produzir para eles e também com projetos para o mundo inteiro. Nós não temos uma estação de energia eólica aqui. Fala-se em alguma coisa que pode ser pensada, né? E o Tinga, agora se falou, um projeto pode ser colocado, mas eu tenho medo dos projetos. Eles vêm, passam e não ficam. E aí não acontece nada. Mas, deixa eu dar uma dica para você que é aqui de Santos e para você que está assistindo o nosso programa. Hoje eu não falei em nome de ninguém, né, Virginia? Eu estou aqui mais com os assuntos que são importantes, mas tudo bem, Santos? Queria conversar com vocês. Nós sabemos que somos uma das cidades mais bem estruturadas do estado de São Paulo, com um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Mas somos também muito mais do que isso. Temos praias incríveis, uma orla linda, mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico lindíssimo, passeios de bondinho, feiras de artesanato, gastronomia, festivais, shows e muito mais atrações. E a campanha Redescubra Santos vai mostrar para o Brasil a nossa rica história, a nossa cultura, a nossa natureza, que é exuberante. Vai mostrar que Santos é um excelente destino para o verão e também para o resto do ano, com opções de lazer para todas as idades. Além de trazer turistas, vai gerar mais oportunidades de renda e emprego para a população. Santos continua no caminho certo. Quer saber mais? Quer investir no turismo também na cidade? Acesse turismosantos.com.br. Virginia, vamos ao intervalo. Manda um abraço. Diga lá e depois eu vou mandar as minhas aqui, que eu não mandei nenhuma ainda. Isso. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alcides Catarino, bom dia, feliz dia a todos. Emerson Dias, bom dia a todos, excelente programa, só tem fera hoje. Marcelo Rocha, bom dia a todos, excelente programa, um abraço para o Evaristo e demais amigos da bancada. Marcelo Rocha, bom dia a todos, excelente programa, um abraço para o Evaristo e demais amigos. Já eu repeti, né? Passa. O mesmo Marcelo Rocha. São Vicente. Marcelo Rocha, que é o CEO da M Rocha Contabilidade, acesse mrochacontabilidade.com.br e tenha lá uma equipe pronta para a sua empresa. Olha, o Marcelo Rocha, eu diria que ele vai ter que ficar uns 6 meses com a equipe em algum resort, porque para entender a reforma tributária, né, Marcelo, eu vou te dar uma dica musical. Na cabeça você tem ali Heróis da Resistência, né? Vai acabar tudo, porque com essa reforma tributária. Depois eu vou perguntar para os nossos convidados de hoje sobre isso também. Mas diga lá, Virginia. O Marcelo Rocha, São Vicente, uma cidade com imenso potencial de desenvolvimento regional, capaz de gerar emprego e renda. É preciso que o poder público municipal amplie sua visão e dedique mais atenção às oportunidades na área continental, criando condições propícias para que eles se consolidem. Jorginho Formoso, show Vavá. José Roberto Lauria Júnior, parabéns Vavá. Zila Assis Vasconcelos, parabéns pelo programa. Thaís Fernanda Landazuri, parabéns. Olha aí, a dona Zila é a mamãe do Gustavo. Beijão para ela, olha aí, respeito. Olha, tá com o filhão aqui também. Apareceu o Vavá, né? Vavá apareceu, o Vavá é o Evaristo, viu? É o Evaristo. Mas se o Emerson disse que o programa hoje está com feras aqui, ontem também estava também. Hoje, olha, o Ponto a Ponto preza por isso. Grandes convidados para discutirmos grandes temas, grandes assuntos. A gente está aqui tentando mensurar até túnel, aeroportos, essa relação porto com a região toda, o que pode trazer de progresso. Ontem eu citava o Parque Tecnológico, e muita gente, até de Santa Catarina, dizendo, eu não sabia que existia Parque Tecnológico em Santos, porque as pessoas estão acostumadas com os parques tecnológicos, por exemplo, né, o Vale do Silício na Califórnia, o Parque Tecnológico, que é a Zona Franca de Manaus, que poderia ter sido mais bem utilizado e crescido em outros estados. Mas vamos comentar isso na volta aqui, porque eu perguntei para o Gustavo, na Europa, em outros lugares, quando você faz um projeto de desenvolvimento econômico, ele acontece. Quando é um projeto de sustentabilidade, ele acontece. Quando é um projeto, por exemplo, de utilizar, e eu bato muito nessa tecla, o Evaristo sabe disso, eu não sou contra aquelas comitivas, né, Evaristo? Que, eu não sei se o Evaristo até já foi em alguma, que leva várias pessoas para portos de Rotterdam. O último, você vê, olha a coincidência, o último foi para um porto em Israel. E estamos com um conflito agora. Só que, assim, o Gustavo, como historiador, sabe o que eu estou falando. Não adianta eu chegar lá pegar um modelo do porto de Rotterdam se ele não cabe no porto de Santos. O de Rotterdam é praticamente todo automatizado. Para nós não serve, a gente precisa gerar emprego. Então, outros modelos. Agora, é uma briga fazer um túnel pequenininho, esse túnel é pequeno. Nós temos pontes sobre o mar de mais de 40 quilômetros na China. A China tem vários túneis. Se a gente for para a Europa toda, tem vários túneis
com tecnologia. Para quem não sabe, muitas empresas brasileiras construíram o progresso em vários pontos do mundo. Eu, quando trabalhei na Eudimarco, há muitos anos atrás, eu passava, às vezes, algum domingo, viu, bonezinho na cabeça, no sol, checando aquelas máquinas da Caterpillar do Brasil, que é uma empresa norte-americana, gigantes, um pneu mais alto que esse estúdio aqui, e aquilo no sol, era máquina, né? Você deve lembrar disso, que o Brasil mandava para os Emirados Árabes, hoje não manda mais assim. Matamos muitas construtoras por conta de... Vamos lembrar que o nosso Gustavo sabe, como historiador, mandava-se pagar a propina do empresário da construção civil, esse empresário depois foi jogado na parede, foi culpabilizado de propina que ele foi obrigado a pagar. Ou ele pagava ou pagava. Eu pagava ou pagava. Essas grandes construtoras foram colocadas, Queiroz Galvão, jogadas na parede, no lixo, eram empresas que davam emprego, colocavam o Brasil no know-how de ponta, e nós matamos essas empresas em grande parte, e nós tínhamos uma grande possibilidade de mostrar que o Brasil era o país que mais construía. Mas nós vamos ao intervalo às 9h40, olha quanta coisa para falar. Inclusive, mandar um abraço para a Albertina Siqueira, mandou bom dia aqui lá do Canal 4. Ela diz o seguinte: Santos é uma cidade que tem muito a progredir. Estamos pensando apenas em residências e idosos. Precisamos de emprego para os jovens, né? Sustentabilidade é necessária, mas precisamos encontrar o melhor modelo. Tá certo, Albertina. Mandar um abraço também para a Cecília que manda bom dia. Ela diz que a região aqui sofre com a falta de emprego. Tanto os sobrinhos como filhos já não moram mais aqui por falta de bons empregos, porque trabalhar para ganhar salário mínimo não dá para viver. O Antônio Cláudio, ele é de São Vicente, é um abandono só. Estão colocando uma pá de cal, tinta na praia, mas não é o que a cidade precisa de infraestrutura, hospital, precisa de indústria, precisa de comércio forte, não temos. O Claudionor Ramos, ele diz assim, cadê o projeto, né, de indústrias na área continental? A história do poligonal que o prefeito de São Vicente falou, mentira. Quando foi possível ser feito, não foi. É brincadeira o que fazem com São Vicente. Ele diz assim, se formos para o Nordeste, vamos ver que essas áreas de investimento estão sendo feitas. O Nordeste precisa ser olhado com mais carinho e respeito, como foi feito. O Norte também. Não precisamos dividir o Brasil. Tem aí um professor de história, pergunte a ele, né? O que está sendo feito aí, que o seu governador Romeu Zema falou besteira, né? Precisamos unir forças e não separarmos o Brasil. Separatismo não traz desenvolvimento, traz brigas e traz resquícios de políticas anteriores e de colonialismo, né? Tá aí, né? Mandar um abraço para o Bento lá na nossa aqui da Florianópolis, né? E a Dininha, que falou aí, ela é de São Bernardo, um abraço para ela. Também para o Rogério Perim, que atuou muitos anos na SADA, no grupo SADA, um maior grupo de logística desse país aqui. Hoje está aí com o Voo Solo, com a sua empresa, que assessora as maiores empresas de locação de veículos do Brasil. Legal. Precisamos trazer o Rogério Perim, que grande sujeito, torcedor do Santos, quer morar em Santos. Torcedor é um cara de primeira linha. Rogério, um abraço para você em São Bernardo. Vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria
e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h46, estamos de volta aqui nessa sexta-feira, né? Lembrando aí, tem gente que perguntou, fui dormir ontem, viu, Virgínia? Às 9h30 da noite, o Botafogo estava ganhando, 9h30 não, 10h30, estava ganhando por 3x1 do Grêmio, né? É verdade, o Grêmio ganhou de 4x3. O Grêmio pegou o manual do Palmeiras para vencer o Botafogo. Acho que só pode ter sido isso. Faça assim e vença o jogo. Botafogo está dando adeus aí. Botafogo, por incrível que pareça, ainda depende só dele. Pobre Botafogo. Agora está sendo mais. Ele ainda tem um jogo a menos. Um jogo a menos. Eu tenho até a tabela aqui. Mas acho que é uma pedreira, né? Acho que é Bragantino. Tem Flamengo, tem Bragantino. O caminho mais suave é o do Palmeiras. Porém, eu não sei como vai ser a reação do Palmeiras, que perdeu o Flamengo, porque é a rusga, né? Flamengo e Palmeiras criou-se uma rusga muito grande. Mas daqui a pouco a gente vai explicar sobre isso, mas é verdade. O Santos venceu 1x0 o Goiás, 41 pontos, está na 13ª colocação, mas não pode vacilar. Não pode vacilar. Mas nós vamos falar muito sobre isso. Agora, Gustavão, às 9h47, quando eu cito que o modelo europeu de investimentos, e a gente tem aí grupos chineses, franceses, da Arábia Saudita, daquele continente todo, de Dubai. Eu fiz uma live há uns 16 meses, através do Muniz, com o Renato de Castro, de Dubai, ao vivo de Dubai. Foi fantástico. Eu pretendo voltar agora, se não nesse final do ano, talvez no começo do ano, com as lives de vários lugares do mundo, com o nosso César do Reino Unido. E é muito legal que dá um conhecimento. Por que a gente não consegue? A política acaba atrapalhando, o Gustavo? Com certeza, né? Além da política, as consequências dela, muito por falta de segurança jurídica, né? Nós temos aqui, que falta aqui no nosso país, como eu disse antes, estabilidade política, institucional, né? E econômica também, né? Diferente de outros países que, sim, apesar de crises, né? De ciclos de crises do capitalismo, me parece se conseguiram se evoluir, né? Se desenvolver. Exato. E conseguem manter pelo menos uma média de bem-estar social com a sua população, né? Na Europa, por exemplo, como você citou. Mas com certeza, acho que a política
dentre todas essas sub-ramificações, né, que é preciso ser resolvidas para atrair o investimento, a política é uma delas, com certeza. A gente está discutindo um momento reforma tributária. E quando a gente fala que envolve toda... Eu vejo muitos ouvintes aqui, a dona Antonieta até mandou já faz uns dias, isso vai mexer o que na nossa vida? Em tudo. E quando a gente fala em reforma tributária, tem gente que tem mais uma limitação e uma simplicidade de entendimento, Gustavo Evaristo, que pensa que nós vamos ter imposto único. Não teremos. Não teremos. Nós teremos para que se entenda, você pega 3, 4 impostos, junta e vira um. Mas você não terá uma diminuição, pelo contrário. Mas a gente percebe que outros países que optaram por reformas tributárias, Gustavo, optaram por sistemas diferentes. Mas, consequentemente, tivemos ali problemas financeiros, tivemos problemas, travas econômicas. E o Brasil é um país que a gente ouve que é o Brasil do país do futuro há muitos anos. E esse futuro não chega da maneira como a gente merece, né? Então, a gente precisa parar de demonizar. Eu concordo com a Abílio Diniz. Tem umas coisas que eu não concordo, mas não podemos ver o empresário como um mal para o país. O empresário tem que ser visto como algo que vem para somar. O empresário trabalha para ganhar dinheiro. Mas quando ele ganha dinheiro, ele investe e também produz o quê? Riqueza e emprego. Então, consequentemente, é isso. Parte da classe política parece que não entende isso. A reforma tributária, onde a gente tem meta para alcançar, a gente tem impostos para entender, a gente tem um governo que tem aí, nesse momento, está certamente em algum ponto perdido, eu vejo isso, e percebo que o ministro Fernando Haddad tem até boa intenção, mas o presidente tem jogado ele numa vala comum que é perigosa. E aí você veja, Gustavo Evaristo, quando a Faria Lima levanta a bandeira e a própria Paulista também, você tem problemas, né? E aí, Gustavo, sem dinheiro, você atua também no mercado imobiliário. Não se compra um imóvel sem recursos. Se você não tem um recurso para pagar em cash, você faz o quê? Você financia. Mas para você financiar, você tem que ter renda. Renda é emprego, é a geração da sua renda. Num país temos um salário mínimo que é um dos mais baixos do mundo, R$ 1.320. Estamos numa região, estamos falando também da região da Baixada Santista, onde, por exemplo, Santos tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil, não é isso? Sim. Como é que se faz essa equalização? E aí a gente tem que contar com todas as pontas. O empresário, o cidadão, o político. Trabalhador geral. Trabalhador. Como é que faz? Como historiador, a história nos conta. A questão da reforma tributária, né, ou sobre questões tributárias, são questões complexas, né? A gente acompanha pela imprensa, é curioso, né? E devido ao nosso trabalho, seja na questão do mercado imobiliário, né, que é o meu, preciso estar por dentro da economia em geral, seja por ser historiador, né, e ter interesse em tudo que é ligado ao saber. Essa reforma, o que a gente tem visto, me parece, né, essa questão do IVA, que bons países da Europa já possuem, como você disse, não vai ser um único tributo. Exato. Né? Estão juntando alguns para virar um, porém serão dois, né? Seria a contribuição sobre o valor agregado e o imposto sobre valor agregado, né? Um estadual, outro federal, né? O que eu tenho visto, o que me parece, é que o mercado, inclusive a Faria Lima, né, boa parte dela, pelo menos não dá para generalizar, tem visto com bons olhos, né? Não se sabe qual vai ser o percentual dessa taxa do IVA, porque tem se dado muita colher de chá, por assim dizer, para alguns determinados setores. Não estou nem julgando se esses setores merecem ou não, até para competitividade nacional de um determinado setor. Dois fatos. Especialistas em economia dizem que as exceções, essas emendas que estão sendo feitas, vão trazer retrocesso nesse processo todo. O Afonso Celso Pastore disse que o Congresso está pulverizando, né, até com a falta de liderança do presidente, uma boa reforma tributária. Começou com uma boa ideia, caminhou bem e agora está sendo retalhada, né? E aí, quando o Abílio Diniz cita, o Gustavo, que não precisa amar a Faria Lima, mas deixe ela trabalhar com justiça, com uma distribuição de renda mais econômica, está faltando isso nesse horário também, né, Gustavo? Bom, até onde eu tenho visto, o presidente Lira, né, presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Pacheco, que tem ligações bem próximas ao mercado financeiro, né, tem tido apoio, né, tem apoiado o ministro da Fazenda, né, com esse trabalho árduo, me parece, né, e com todo o boicote que ele tem, principalmente dos seus aliados mais próximos ao Partido dos Trabalhadores, inclusive o presidente da República, né, que sofre pressão da sua base, né, mais direta, né? Mas me parece que o empresariado, em termos gerais, outro dia eu vi uma matéria que
a reforma tributária junta de Armínio Fraga a Guido Mantega. Exato. Né? Então, Bem a gente vê lembrado. assim que boa parte dos economistas, ou boa parte da Faria Lima, independente de qual vai ser essa taxa do IVA, acha que vai ser importante para o futuro do tributário do Eles nosso também país, têm né? responsabilidades, né? A fase de transição deve ser complicado, né? A gente sabe, né? Deve ter algum prazo, Muito né? As pessoas longa, se adaptarem, dizem né? que pode ser até 2030 ou 2032. Mas que, até onde eu tenho acompanhado, né? Tenho acompanhado bastante, seria um avanço para o país a mudança do sistema tributário nacional. Agora, claro, vão faltar ajustes. E outra coisa que eu acho importante, apesar do trabalho do Ministério da Fazenda e do boicote que ele sofre do seu fogo amigo, o Congresso Nacional, que é os opositores, né, por exemplo, tem aprovado e tem dissecado, como você falou, dando exceções aqui, exceções ali, e como o líder do governo, Randolfo Rodrigues, falou, é a reforma, é o texto possível, né? Então, muito do que o projeto que veio, né, que foi apresentado pelo governo, foi desidratado. E que eu acho natural, porque o Congresso ele faz as parte, exceções são legítimo. perigosas, né, Gustavo? A gente tem algumas exceções, por exemplo, para alguns segmentos, quando você fala, por exemplo, né, Evaristo, 17 segmentos vão ter lá alguns benefícios. Eu vejo que alguns setores estão chiando. O agronegócio tem um certo privilégio. O setor automobilístico está reclamando. E não dá para carregar. Né? A indústria automobilística, né? Mas, espera aí, você fala 17, mas você não tem só 17, né, Evaristo? Nossa, tem milhares. O subsídio até acho importante pontualmente por um ali período. Aqui, por um período, dependendo do setor, dependendo do momento da economia sobre determinado produto, né? Eu acho que se busca... O teu setor que você está, por exemplo, da habitação, ele é fundamental. Nós temos um déficit habitacional gigantesco no Brasil, mas você tem que pensar, e aí eu acho que você vai concordar comigo, imóveis para classe bem simples, né? Classe menos abastada, por uma classe, DE, né? ED. Uma classe um pouco mais acima, que é aquela que fica intermediária, que não é a classe média, mas está ali, que trabalha, mas merece, precisa ter. Quem alavanca o Brasil. Né? Exato. Pois é. Aí você tem a classe média, que também não sei nem se consigo classificar mais assim, né? Tem a classe média e a classe média alta. São termos mais já ultrapassados. Já ultrapassados, né? Mas você vê. E tem classe média alta que acha que é o rico, né? É o que mais tem. O cara é um empresáriozinho qualquer, ele acha que ele vai ser taxado pelos superfundos lá. Exato. Mas tudo bem, tudo bem. Mas é isso, a gente tem visto que as empresas... É o mercado, né? O mercado ele vai aonde tem demanda. De qualquer forma, a gente vê, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Pode ter críticas aqui e ali, de qualquer forma, é um exemplo de fomento para determinado tipo de faixa de renda. Se bem que, é o que parece, tem aumentado cada vez mais, né? Você pode até 12 mil, até 15 mil, você consegue participar do programa, mas... Claro, o ideal, o subsídio tem que ser para aqueles que têm a classe mais baixa. O medo, né, Gustavo? E por último, fazer com que seja viável para as construtoras participarem do projeto. Isso. Não é verdade? Exato. Então você tem que dar aquelas condições de isenção de impostos, facilitação aqui e ali, para que você possa construir esse econômico. Né? Aqui na região, por exemplo, na cidade de Santos, a gente tem a questão de um solo ruim, torna o solo caro, um solo com pouco espaço, né, porque você tem poucas áreas abertas, você tem que comprar. O Gustavo, por exemplo, se você souber de alguém que tem casas aí antigas e que quiser vender, é só entrar em contato com o Gustavo. Passa o telefone já, dá no ar o telefone aí, Gustavão, porque senão o pessoal esquece. É brincadeira, mas falando sério, o meu telefone é 13-99123-8442. Não querendo parodiar uma outra rádio, mas repita. 13-99123-8442, Gustavo Cobra, ou costa9imóveis.com.br, procurar por mim. Olha aí, ó, tô dando a dica aí, ó, ajudar o Gustavo também. Imóveis de terceiros, lançamento, incorporação. Não importa, né? E quem tiver, às vezes a pessoa tem lá, não está nem mais morando aqui, pô, tenho lá 3, 4 casas que a minha família deixou de herança. Exatamente. Não tenho um projeto, tenho para a cidade, conversa com o Gustavo. Garanto o devido carinho e profissionalismo aí no trabalho. E ainda pode fazer um grande negócio. Agora, Evaristo, também lembrar, né? Para o empresário, é muita confusão. O Marcelo Rocha, da M. Rocha Contabilidade, está preparando essa equipe, o time vai ter que ser muito bem preparado mesmo. Fica difícil daquele que já tem empresa entender, vai ter que ter não somente a contabilidade, mas um bom jurídico. E o brasileiro, por essência, ele gosta de empreender. Você, por exemplo, na sua família, você tem uma parte da sua família que empreende numa área fantástica, que é a alimentação. Isso, correto. Então, essas pessoas estão ali trabalhando, né? Gerando receita, gerando emprego. Eu sou entusiasta. Quanto mais cresce, mais gera receita e mais gera emprego. Correto. Agora, o governo tem que ter essa sensibilidade, né? Porque a gente, se criar essa oportunidade, mais empresas surgindo, né, Evaristo? Mais gente trabalhando, mais... A economia gira.
O problema é que eu estou achando que essa reforma tributária, ela não está vindo para resolver. Para mim, ela está vindo para arrecadar mais, com a intenção só de arrecadar mais. Isso aí. Esse é o problema. E aí o que vai ocorrer? Vários grupos, né, da parte dos eleitos pelo povo, que é a Câmara, vai defender o seu nicho, né? Por exemplo, a área ali da Paulínia, região, Sim. vai defender o pessoal das indústrias deles ali, o pessoal do agro vai... E assim vai, né? E isso daí vai causar um grande desbalanceamento nessa reforma tributária. Você tem razão. Entendeu? Eles poderiam pegar um modelo que já existiu de um país que já exista, que seja mais ou menos parecido com o Brasil, Bom modelo. para tentar implementar mais ou menos que na íntegra. E é a minha opinião, entendeu? Correto, mas você tem razão. Em cima, né, Gustavo, do que o Evaristo está comentando, os nossos ouvintes até ficam atentos, né? Mandar um abraço também para o Flávio, lá em São Vicente. Ele até disse aqui, a senha arrecadatória não para. A gente está substituindo alguns por outros, né? Não estamos tirando e simplificando. E mais, o governo tem que alcançar a meta, mas o governo gasta mais do que arrecada. Na verdade, até o secretário de Finanças do município de Santos, que preside a Federação Estadual dos Secretários, está sempre com a gente aqui, o Adriano Leocádio, ele diz, tudo começa e termina aonde? No município, porque cria-se empresa no município, o município produz, o empresário, só que quem arrecada é o governo federal. O governo federal fica com isso. Então, o Estado fica no meio, também produz, só que está se colocando na seguinte forma, o município vai arrecadar, o Estado também manda para a União. E aí a União que vai devolver dentro da proporção que ela entender. Vai ser criado lá um conselho para definir quem vai ser esse conselho, quem participará. E mais, a gente aqui, eu não sou contra, que nem pelo contrário, né? A gente tem uma discussão muito grande sobre a região sudeste, a região sul é mais forte, ela arrecada mais, o norte e o nordeste. Não, precisamos pensar de forma igualitária. Agora, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, chegou a ter um pouco de infelicidade. Ele não estava errado em tudo. Ele estava certo no ponto de vista de que diz que tem regiões que arrecadam mais. Isso ele está certo. Só que na hora da distribuição não é a mesma coisa. Então, aí precisa achar um ponto comum. Como disse o Evaristo, a reforma tributária, Gustavo, deveria estar lá encaixado todos os setores produtivos, todos, não apenas 17. Você falou da construção civil, mas tem área de alimentação, área da indústria de beneficiamento, o agronegócio, em tudo, né? Inclusive, a gente não vê isso. E quando a gente fala que o pequeno comerciante, ele vai falar, caramba, como é que eu vou fazer para pagar isso aqui? Vai depender de entender. Pois é. Entender. A princípio, a ideia é para simplificar. Né? Agora, a gente entender como vai ser essa simplificação, né? Principalmente as pessoas, os mortais aqui, né? Mas parece, você vê, a reforma tem sido aprovada, foi aprovada pelo Senado agora, né? Voltou para a Câmara, com uma aprovação dos partidos de centro. Né? Então, você vê PP, Republicanos, União Brasil, PSD, né? Esses partidos que compõem a base do governo, né? A despeito do PT, dos mais próximos ao presidente da República, esses são contrários à reforma, né? Coincidentemente, aqueles que em tese são partidários da presidente da República são contrários à reforma. E aqueles que seriam os oposicionistas estão votando a favor. Né? E o ministro da Fazenda, que se esperava, de repente, até eu tinha minhas dúvidas em relação de que forma ia se lidar essa questão da parte econômica, me parece, depois de termos 2,3% de déficit, né, no ano passado, lutar por algo em torno de 1 esse ano e 0 no ano que vem, apesar de me parecer que vai ter que ser cortado investimento para que consiga chegar nessa meta. De qualquer forma, se for 25, 0,5, me parece tão sem compromisso com a responsabilidade fiscal. Mas preocupa aquilo, se não alcançar 70 bi, aí tem que ir para 50. Vai ter uma banda, né? Então, assim, a gente precisa arrecadar mais, né? Não tem se falado pouco, quase nada sobre corte de gastos, né? E outra coisa importante é aumentar a arrecadação tributando quem? Quem não deveria pagar tanto, vamos diminuir. Agora, aqueles que não estavam pagando tanto, que deveriam pagar, vão pagar. Né? É isso que a gente precisa ser. O Luiz Cláudio do Rio de Janeiro. Ô, Luiz, não sei se é a primeira vez, mas não é porque ele está dizendo aqui, pelo menos acompanhou ontem também. Né? Achou interessante, obrigado pelo carinho. Ele diz assim, isso eu vou passar por Evaristo. Ele diz, vocês moram aí na Baixada Santista, do qual eu não conheço, mas vejo imagens muito bonitas. O Porto de Santos, nós temos o nosso porto aqui, mas muito sucateado.
E a gente percebe que frentes parlamentares levam muito mais investimentos e renda para os portos e para as regiões do Norte e Nordeste hoje. Apesar de toda a pobreza, o coronelismo ainda segue atuando. Ele tem razão, né, o Luiz Cláudio aqui do Rio de Janeiro, né? Fala o bairro que você está aí no Rio de Janeiro, pessoal, se for Botafogo, o pessoal vai ficar bravo, hein? Mas é assim, né? Tem razão, você conhece bem, junto com o próprio Emerson, os portos brasileiros. A gente pega portos na região do Nordeste aqui, com investimento, né, muito forte. A gente pega, por exemplo, que o Gustavo muito bem classificou, a gente pega essas bancadas, né, do Norte e Nordeste, elas se juntam, como disse o deputado Mourão, viram um trator. Justamente, os portos do Nordeste, né? Assim, a gente tem até evoluíram mais, tanto os portos do Sul, na questão de infraestrutura, por conta do problema também que a gente tem aqui em Santos, do problema de calado de profundidade, né? Então, assim, a gente não consegue alcançar um navio que o Porto de Pecém pode receber, por exemplo. Boa. Entendeu? Boa. O Porto de Pecém consegue receber os navios, né? Tem umas classes de navio que... Super 22, 23 metros, ele entra fácil. Isso, Aqui nós temos 3,5. A gente não consegue. Então, houve muito investimento nos portos do Nordeste, né? Muito também depois daquela virada Nordeste lá para a região das frutas, os vales, Vale de São Francisco, potencial gigantesco, entre outros, né? Suape. E assim, mas você percebe que eu percebo pelo menos, né? Não sei, depois um próximo programa ver com o Emerson, que está mais focado lá também diretamente no porto, uma perda de fôlego também, para os portos do Nordeste. Sim. O Porto de Natal, ele foi concessionado por uma empresa grande, um armador de contêineres, né, que a gente chama, que é o dono do navio e de contêineres, que é a CMA-CGM, e ela já recuou, deixou de operar, entendeu? Então, tá perdendo oxigênio por conta de políticas públicas. Se eu só te tirar uma dúvida com você, esses armadores normalmente são gigantescos. Esses armadores normalmente são internacionais. Todos internacionais. A gente tem... Você consegue passar para nós aqui a origem deles, dos países? A gente tem, assim, a maior do mundo, né? Que é onde até eu trabalhei, mandar um abraço para todos lá da MSC, eu trabalhei lá. Olha aí, ó, na parte de carga. A MSC é a maior hoje em quantidade de cargas, né? Ela é italiana, mas a sede em Genebra. O escritório na Suíça, né? Chato. Aí você procurar MSC, ela é italiana. Toda a diretoria italiana, mas a sede na Suíça. Aí nós temos a segunda, que é a Maersk, que ela é de uma dinamarquesa, foi a primeira... Disparada, né? Muitos anos, né? Exato. Foi superada agora há 2, 3 anos aí pela MSC. Aí temos a COSCO, que é uma chinesa, a Hapag-Lloyd, que é alemã. Assim, falando as principais. Aí tem a união das japonesas, né? Que eram antigamente, que é a ONE. Você vê um container, não fala que é rosa, é magenta. Um container é bom magenta, saber, na rua. Não é rosa. Não pode falar, o pessoal fica chateado. Eles não falam, a gente fala, o container rosa. Não é, o container magenta. Eu já vi eu ia falar mesmo, container rosa. Bobagem. Mas é filosofia. Mas não é questão de homofobia nem nada. Não é da homofobia. Só parece. Mas é porque eles quiseram colocar essa... É um diferencial que eles entenderam. E aí você tem umas outras menores, né? A gente já teve armadores... argentinos que acabaram, brasileiros, né, do Senave, a gente teve, né, a Maruba, né, que foi um armador argentino que era muito próximo. Por exemplo, Itajaí está dependendo de um bom armador pegar de novo o porto para voltar a andar, não é isso? Isso, correto. Parece que tudo indica a própria Portonave, que pertence uma parte à MSC, vai pegar o porto ali de Itajaí. Espero. Só que vai ser bom e, ao mesmo tempo, também você não vai ter competição de tarifas, porque você vai, como se fosse a nossa margem esquerda aqui, né, do porto, que é a área do Guarujá, lá você vai ter como a outra margem em Navegantes, e Itajaí, do outro lado, vai ter o mesmo operador. Então, assim... Você não tem concorrência. Não vai ter uma concorrência, né? Não baixa as taxas. Porém, o porto de Imbituba e Itapoá, né, que são outros concessionários, eles conseguem ser bem competitivos. Então, assim, a Portonave vai ter que... Hoje os portos ali no sul, fala-se Paranaguá, por exemplo, e Santa Catarina, são bem fortes. Não, muito forte. Paranaguá hoje, assim, acho que de volume de carga, ele, assim, do privado é o que mais opera. Opera. É o mais opera. Ele é administrado por empresas chinesas, uma empresa chinesa, né? Aí a gente tem todos os outros ali na junção
Paraná e Santa Catarina, né? Que temos ali Itapoá, Imbituba, o Porto de Itajaí e Navegantes. Né? Olha lá, né? Um abraço para esse pessoal todo que nos acompanha aqui também. Por exemplo, a Real Reefer, ela faz a logística, né, de contêineres para qualquer porto. Qualquer porto. Assim, a gente tem o forte da Real Reefer, né? É solução de espaço de armazenagem. Hoje, vamos jogar aqui um cliente, a Aurora Alimentos. Ela tem uma produção e, assim, ela precisa de armazéns frigoríficos, às vezes não tem mais espaço. Não tem espaço. Entra o container da Real Reefer. Ela aloca esse container E mantém ele posicionado em algum lugar, ligado, aguardando... Pode ser o container normal e, se houver necessidade de refrigerado, também tem à disposição. Isso, também. E, assim, aí... Depois esse container pode passar a carga para um container desses armadores que a gente citou e aí faz o transporte de longo curso. Pois né? não, quer dizer, desova esse container e ova o outro. Isso. Ou a Real Reefer também tem uma opção com alguns parceiros próprios de fazer a viagem também. Pois não. Entendeu? Pois não. A gente tem uma parceria grande com a Louis Dreyfus, né, que é uma empresa francesa de suco. A gente faz uma operação com eles operam 100% com a frota Real Reefer. Né? Eles fazem o transporte do suco concentrado, o NHJ, o NFC. Sim. Para o Porto de Ghent, na Bélgica. Tem também para os Estados Unidos, para Tampa. E eles fazem 100% com a frota Real Reefer. Uma viagem round trip, né? Que a gente conta ida e volta, né? Sim. E a gente consegue atender demais clientes aí com essa solução. Mercado interno hoje, falta carreta frigorífica, Edu. Falta muita, né? Falta muita carreta frigorífica. Então, o que você faz? Você acopla um genset daquele, né, no container, ele vira uma carreta frigorífica. Você consegue abastecer o genset, o container tem autonomia para ir ligado até Manaus, por exemplo. E para que se saiba, né, a Real Reefer e a Refibras nasceram em Santos. São de Santos, a empresa santista, né? Dois ex-técnicos de container trabalharam com a gente. Dois técnicos criaram a empresa, as duas empresas, né? Aí quando ninguém me convence de um empresário malvadão, sem que eu tenha que falar o tanto que eles arriscaram. Quando a gente começou, foi mais ou menos assim, eu sou já mais uma geração depois. O Emerson já é mais próximo da geração deles ali. Não estou falando que o Emerson seja velho. Mas eles arriscaram tudo para montar. Se não tivesse dado certo, eles teriam perdido tudo. Teriam perdido apartamentos, teriam perdido tudo. Então ninguém vai me falar um dia, o empresário ganha muito ou explora. O tanto que ele arriscou no começo, se ele tivesse perdido... Se ele não tivesse dado certo, não se tivesse trabalhado muito, teria perdido tudo. Pô, dê o nome deles aí então, pra gente... É o Clay Gilbertoni e o Nivaldo Santos. Olha, dois heróis. Porque, na Heróis verdade, quando você arrisca, né, Gustavo? O empresário tem que ser herói nesse país. Ele é herói sempre, porque primeiro que muito bem colocou o Evaristo, você arrisca tudo que você tem, às vezes você nem tem muito. Se der certo, maravilha. Só que assim, o empresário não pode vacilar um minuto. Porque você vai ter sempre alguém na concorrência querendo buscar o teu espaço. Então, quantos empregos gera a Real Reefer? Hoje a Refibras e a Real Reefer juntas ali em torno de quase 500 funcionários. Olha aí, 500 funcionários. E com certeza aumentando essa capacidade, aumentar mais ainda, né? Aí eu até lembro que chamando Fora que tem os indiretos também, né? Muitos, né? Os agregados aí que são, né? São os funcionários diretos, né? Até mandar um abraço para o Michael Pereira, tá ali o containerzinho da Carrier, né? Da Carrier, que ele disse que surgiu a ideia do container da Carrier através da Refibras e da Real Reefer. Foi. Ele viu de vocês a ideia lá em Fortaleza, o profissional em Fortaleza. Isso, artista plástico lá de Fortaleza. Muito legal essa lembrança. O Gustavo que é lá do Nordeste, não é isso? Recifense. Lá de Boa Viagem. Lugar feio, né? Era o boqueirão lá de Recife. Lindo lugar, né? Do centro, você saiu do lugar bonito, veio para outro lugar, mas deixou raízes lá também, né? Eu saí, já estavam com os tubarões, depois que o Porto de Suape... A expansão imobiliária lá é tão grande como essa aqui. Eu nunca mais voltei, mas as informações que eu tenho de amigos, né, pessoas que eu ainda tenho contato lá, é de que, da mesma forma como boa parte do Brasil, o crescimento desordenado, né? A Simone Caldas está te fazendo uma pergunta, eu não posso... Eu consegui baixar aqui, viu, Simone? Ela pediu ajuda. É o seguinte, ela falou, qual é o bairro? Eu não vou responder, porque eu não sei. Simone Caldas, ela está na Aparecida, ela está perguntando qual é o bairro de Santos que você consegue encontrar unidades, seja de apartamentos mais em conta. Com certeza, eu diria dos principais do José Menino. Nem estou falando Marapé, nem estou falando Marapé, nem Campo José Grande. Menino. Né, assim, em termos gerais, né, considerando da Pompeia, Gonzaga,
Boqueirão, Embaré, Aparecida e Ponta da Praia. José Menino. José Menino. Pois é. Seria o local com imóveis... Mais em conta. e são imóveis mais antigos. Não necessariamente, né? Eu tenho um empreendimento da Cirela, que é o Wake que está sendo lançado, por exemplo. Né? Você consegue a unidade de 2 dormitórios, 63 metros quadrados, por volta de 515 mil, 500 mil. Tá. Né? Assim, Eu vou pedir, então... lazer completo. Para a nossa querida ouvinte aqui, passa o seu telefone de novo aí para que ela possa entrar em contato. 13991238442. Qual é o nome dela? É a Simone. Simone, estamos à disposição, tá bom? Ela mandou embaixo, que eu não consegui pegar, da Simone Caldas, ela mandou o seguinte, que ela fez 2 negócios há mais ou menos 12 anos atrás e ela percebeu que perdeu dinheiro, porque houve uma valorização, por exemplo, do bairro da Pompeia, que não existia. E aí ela vendeu dois imóveis em casas, imagino, né, Simone, sejam casas antigas, e juntaram ali e construíram prédios, né? Mas ela percebeu que a unidade é vendida bem superior ao valor que foi vendido o metro quadrado do imóvel. Isso acontece, né? Não, com certeza. Naturalmente, a Pompeia tem se valorizado, e mesmo José Menino, porque não há espaço em Santos. Sim, sim. Né? Naturalmente, né, isso vai continuar. E se ela vendeu casas para construção de empreendimento imobiliário, não sei quando que foi feito. Ela falou 12 anos atrás. Mas cada segundo que passa, ó, nesse segundo muda, agora, né? Já está mais caro lá na Pompeia. Mais caro, é verdade. Só para entender aqui, para a gente terminar o programa, vou falar um pouquinho de esporte. Metro quadrado, mais em conta da cidade, aqui tem algum bairro ou tudo igual? Deve ter uma mais acessível. A mais em conta é José Menino. José Menino. A média desse metro quadrado? 8 mil reais. Né? Nessa faixa. Você vê assim, 63 metros quadrados, você compra um por 500 mil no andar intermediário. Então, nessa média. Com lazer completo, né? Agora, empreendimentos novos. Bairro né? mais caro do metro quadrado, Ponta Praia? Eu diria que pode ser a Ponta da Praia, que está principalmente agora com esses novos grandes empreendimentos que vão sair, o Seven Seas. É engraçado que Mas, vai sair um gigante. É difícil dizer, assim, porque dependendo do empreendimento, né? Mas da construção. Um está ganhando de outro. Então, vem na Ponta da Praia, depois no Boqueirão é mais caro, depois no Embaré. Exato. Mas assim, vão surgir prédios altos na Ponta da Praia, vão surgir prédios altos ali perto do Zé Menino. A nossa NG Plus também, o Barroso, tem uma concepção, né? Vem com lançamentos também, né? Então a gente percebe que a cidade está, nesse sentido, está muito próspera, né? A gente precisa só equalizar a questão financeira também. Bom, para finalizar o programa de hoje, né? Falar um pouquinho de esporte aqui. Ontem o Botafogo perdeu de virada do Grêmio 4-3. Vocês acham que o Botafogo ainda será o virtual campeão ou o Botafogo está dando adeus a cada rodada? Eu acho que o Botafogo ele vai, assim, ele precisa de uma mudança de mentalidade. Eu acho, se puder, ele está com 30% de repente entrar uma outra campeão. pessoa para comandar Será o que Botafogo. dá Acho que tempo ainda? falta mental e dá tempo porque ele tem um jogo a menos. Mas não dá tempo, não é 6 jogos. Você acha que consegue? Só que assim, eu depois do jogo de ontem, para mim, eu acho que o grande favorito agora, pelo técnico que tem e as 5 vitórias seguidas, passa a ser o Grêmio. Você acha que o Grêmio emplaca aí? Bom palpite mesmo. É um bom palpite. Vamos lá. Só para você entender, ontem Corinthians e Atlético Mineiro ficaram no empate por 1-1. O Santos conseguiu uma vitória difícil, né? 1-0 no Goiás, fora de casa. E o Cuiabá não quer nem saber vencer o Bahia. O Cuiabá se distanciou, está livre do... Só para você entender a classificação aqui rapidamente, então, vamos lá. Botafogo, 59 pontos, 32 jogos. Grêmio, segundo, 59 pontos, 33 jogos. Palmeiras e Grêmio têm a mesma situação. Aí, se o Palmeiras se ativer, o Palmeiras tem uma sequência de jogos mais fáceis que o Grêmio. Eles têm o mesmo número de pontos, o mesmo número de jogos. Mas o que disse Evaristo, o Grêmio talvez tenha se motivado. E o Palmeiras 5 vitórias seguidas. Né? 5 vitórias seguidas. E o Palmeiras perdeu do Flamengo, mas não sei, vamos ver. Mas vamos lá. Botafogo 59, Grêmio 59, Palmeiras 59, Bragantino 58, Flamengo 56. Lembrando que Botafogo, Bragantino e Flamengo têm 32 jogos, Grêmio e Palmeiras 33. Tá? Aí vamos lá, Atlético Mineiro é o sexto com 54, 33 jogos, Atlético Paranaense 50, 33, Fluminense 46 pontos, não quer mais nada, tem 32 jogos, o São Paulo joga com o Santos domingo na Veira, Evaristo. O São Paulo tem 45 pontos e 32 jogos. São Paulo quer uma classificação melhor. Libertadores já está classificado porque foi campeão da Copa do Brasil, mas quer chegar lá na frente. São Paulo está com o burro na sombra. Esse oitavo lugar... Se Deus quiser, vai entrar com o time misto ali. Mas o problema é esse, tem o time misto que ganha. Esse é o problema, né? O Dorival, o problema é que o Dorival conhece muito o Santos. O Dorival é um excelente técnico. Ele vai jogar sério. O Dorival conhece pessoalmente, trabalhamos juntos, é muito sério.
ele não vai querer perder na Vila Belmiro, não. Mas vamos ver. O Cuiabá deu um salto. Olha o Deivinho, hein? Olha o Deivinho que ontem fez gol. 10º colocado, o Cuiabá com 44 pontos. O Fortaleza esperava o título à Sul-Americana, não conseguiu, o 11º, 43 pontos. Só que o Fortaleza tem 31 jogos. O Fortaleza dá para dar uma escapadinha melhor ainda. Aí vem 12º o Internacional com 43, próximo adversário do Palmeiras. O Santos é o 13º com 41 pontos em 33 jogos. O Corinthians caiu, o Santos passou, o Corinthians 14º com 41 pontos ganhos, 33 jogos. O Bahia é 15º, 37 pontos, 33 jogos. Aí essa zona da degola, né? Vamos lá. Santos ainda tem risco? Tem. Mas deu uma aliviada boa. Corinthians tem risco? Tem. Mesma situação do Santos, mas não pode vacilar. Aí cai. Bahia com 37 pontos. Essa parte eu acho que vai ficar mais complicada. Bahia 37 pontos, 33 jogos. Vasco 37 pontos, 32 jogos. Tem um jogo a menos. Então o Vasco ainda dá para... E a vitória do Vasco sobre o Botafogo foi... Deu para aquele ânimo, né? Vamos lá. Aí tem Cruzeiro na zona de rebaixamento. 17º... Tem 2 jogos a menos. Tem 31 jogos. Tem 2 a menos. 2 a menos. Dá para sair? Dá. Goiás, eu acho que ontem deu a carimbada no passaporte para voltar para a Série B. Acho que sim, também. 35 pontos, 33 jogos. Acho que o Goiás ontem deu uma claudicada, né? Coritiba já caiu. 19º, 26 pontos. Também. E o América já foi com 21. Curiosamente aí, né? O Cruzeiro, Edu, ele, assim, eu sou bastante curioso. Ele tem os 2 jogos a menos, só que o Cruzeiro tem jogado o pior futebol desses isso aí. Todos de baixo. Aí está. Péssima produção. Está jogando muito mal. Esse que é o problema do Cruzeiro. Ele ganhou na Vila aqui do Santos de 3-0 e depois disso não jogou mais bola. Não, pegou a maldição aí da Vila porque não ganhou mais ninguém. E olha, vamos lá. Ronaldo Fenômeno está com a cabeça a prêmio, porque a SAF é dele. Pois é. Ele que pegou o time. E vamos pegar aqui, ó. Vasco tem uma SAF. Anunciou um estádio novo, já deu aquele rebu danado, que tem eleições agora. E o Pedrinho aí, jogador... Ganhou. É virtual presidente ganhou, aí. Que bom, parece que é virtual presidente. É virtual presidente já. Mas vamos ele lá. entende muito de futebol. Vasco com SAF. Bahia já tem um desenho de SAF. Cruzeiro tem. O Goiás caminha para uma SAF. Fortaleza também quer. Curitiba já está fechando uma SAF. Fortaleza já tem um protótipo. E o América de Minas também está construindo o caminho da SAF. Então veja que os times que estão com SAF estão tudo lá atrás. Só o Botafogo, né? O Botafogo, que é do John Textor, que a SAF dele vai ter que se safar dessa, porque não deu certo até agora pelo sentido de resultado, mas o Botafogo ainda depende só dele. Mas fica na seguinte situação, tem que vencer todos os jogos. Porque se ele vacilar, como muito bem colocou o Evaristo, o Grêmio... contra o Bragantino agora. O Bragantino vacilou na Vila. Se o Bragantino vencesse o São Paulo, que teve chance de vencer, o Bragantino, que está em quarto com 58, seria o líder. São Paulo jogou bem, eu achei. Jogou leve, daquele jeito. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Quem será o campeão, Evaristo, na tua modesta opinião? No momento, olhando o momento, para mim é o Grêmio. Pela rodada é o Grêmio. Vai ser o Grêmio. Pela rodada é o Grêmio. Para você, Gustavo. Eu vou dizer que é o... Pensando racionalmente, eu concordo que seja o Grêmio, mas só para dar um palpite por torcedor, é o Bragantino tomar. Seria um sonho, né? Seria um sonho. Eu vou dar o desenho seguinte: Botafogo tem chance ainda, dependendo dele. Grêmio e Palmeiras estão na mesma situação. O Palmeiras leva vantagem de ter jogos, teoricamente, melhores para ele jogar. O Grêmio vai ter situações mais complicadas, confronto direto. E o Bragantino, não for esse tropeço, o Bragantino tem o fato de ter um jogo a menos. Tem 58. Se ele ganhar no Botafogo agora, que é um jogo regular, já dá um pulo a mais. Exato. Ele vai a 61. Pois é. E tem um a menos. O Flamengo é um outro que tem que jogar algum jogo em casa, o Flamengo né? tem 56 pontos. Já fica um pouco mais complicado. Mas o Flamengo tem um jogo a menos também, né? Chega de Flamengo. O Flamengo não vai ser campeão. Chega de Flamengo e eleições no final do ano agora do Santos. A Rádio Star News anuncia, né, Virgínia? Nós temos na semana que vem, nós somos aí procurados. Vamos ver se a gente consegue trazer todo mundo. Às vezes não consegue, vamos tentar. Mas na próxima quinta-feira, está confirmado, teremos um programa aqui com um dos candidatos à eleição do Santos. O candidato é Rodrigo Marino. Vamos tentar outros candidatos aí, para que a gente possa trazer também. E o Evaristo já tem ali umas... Evaristo, vota? Eu não voto porque eu reativei meu sócio rei faz 2 anos apenas.
Eu renovei agora, né? Mas tem alguém da predileção aí? Ainda não. Ainda não. É assim, Tá estudando. para ficar incentivando os amigos a votarem. O Alexandre, o pessoal lá do escritório que já tem poder de voto lá. Né, que vão consegue votar, né? É isso aí. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar Bom, para ver. Quem tem uma boa proposta para o Santos, né? Tem algum candidato na tua predileção para a eleição? Já tem uns 6 aí, né? Tem Vladimir Matos, Rodrigo Marino, Marcelo Teixeira. Tem vários nomes. Depois eu vou pegar a relação certinha. Não tenho acompanhado como deveria. Vamos ver o que a gente vai trazer aqui para participar. Deixa eu agradecer o Fernando. Alô, Fernando Leonardo, ó. Panificadora Flor, lá do Almirante Tamandaré. Virgínia, mostra aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Gente, isso aqui é um pecado dos deuses, como diz o Fernando. A Panificadora Flor, Almirante Tamandaré, 110, tá? Todos os dias, isso aqui é pão artesanal, gente. É feito diferente. Não é pão congelado, não é feito naquele forno elétrico. É uma massa que descansa. Essa massa é feita descansada para que você tenha uma massa feita. Olha, tem umas... Como é que a gente pode classificar isso aqui, Virgínia? Umas rosquinhas. Rosquinha? Não chega a ser rosquinha. O formato é o formato, mas olha, tem um cheirinho, tem uma textura. Isso aqui deve ser uma coisa de louco, né? Agora, aqui eu sou suspeito para falar também, que além dos melhores pães de cará do mundo... Que não engorda, né? Não engorda. O Fernando faz esses pães aqui, ó, que são deliciosos. Ainda põe canela, põe aquele açúcar de confeiteiro, uma massa que ela... Olha... Dispensa comentários, o sabor, a qualidade da nossa querida panificadora Flor. Está aqui, ó. Eu até estou dando uma sugestão para o Fernando. Fernando, abra uma nova sede no Boqueirão, na Ponta da Praia, no Emparé, onde quiser. Vai ter um ótimo negócio. Evaristo, obrigado. Obrigado a todos, um bom dia. Uma ótima sexta-feira para todos e... Tomara que fique com esse tempo bom aí para a gente poder aproveitar que foi muita chuva aí essas últimas semanas, né? Exato, bastante tempo. Agora, prepare-se que vem calor. Vai vir calor Segundo agora. Informações, as próximas 2, 3 semanas vai ser de muito calor. Então, nós vamos ter calor aqui em todo o litoral paulista. Bom para quem gosta de praia, bom para quem gosta de calor. Verdade. Pois é. Vamos lá, gente. Bom final de semana a todos aí. Obrigado pela amizade. Prazer. Santos São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que esse jogo aí... o Santos tem que ir ponto a ponto. Acho que um empate tá bom. 1-1. Ponto, gostei. Isso aí, ponto a ponto. Gostei dessa Boa, também. você viu? Um empate contra o São Paulo, que é um time bem melhor do que o Santos, na Vila, mesmo na Vila, tá bom. Eu vou dar meu palpite antes do Gustavão, né? 1-0 vale até gol contra. 1-0 tá bom. Tá bom demais, não precisa ganhar mais do que 1-0. Agora, todo historiador, ele é saudosista. Ele vai lembrar daqueles timão não esquece. Grandes times que teve o Santos, né? Se não é timão, não dá certo. Grandes times que teve o Santos, né, com Pelé, Mengalvio, Coutinho, Edu. Se arrisca quanto Santos e São Paulo? Mesmo sendo São Paulino, eu admito, eu acho que vai ser empate o jogo. Você é São Paulino, eu sei disso. 1-1. Acho que 1-1 pela falta de né, de dedicação, né, de objetivo não fica São ruim Paulo. Pro São Paulo, mas não fica tão bom o Santos. Considerando que é aqui na Vila, que é sempre um jogo difícil, um clássico. Mas o São Paulo tirou até as bandeiras do Santos essa semana para jogar com o Brasil. Deu um rebumo danado isso aí, você viu, né? Não, eu vi que tinha bastante bandeira vermelha lá. Não, tiraram aí, na internet surgiu aí. Como que o São Paulo conseguiu arrecadar mais do que o Santos com menos público? Acho que o ingresso deve ter sido 150, deve ter sido o preço do Morumbi, né? Provavelmente. Com certeza. Mas foi um grande só para lembrar, o Edu falou do Timão. Mas o Timão... Eu lembrei aquele negócio que... o Timão do Corinthians é referente ao Timão do barco. Não é o Timão de ser um timão. Não, porque é um timinho. Você vai lá, você vai pilotar o barco lá, é um timão. Não é isso, Gustavo? E só para aproveitar, apesar de eu ser historiador, a história do futebol a gente acompanha, principalmente pela imprensa, né? Meu foco é a história geral mesmo. Sim. Mas, se fosse para apontar um time do Santos que foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi 2022, quando o Santos ganhou do Corinthians, campeão brasileiro lá com o Diego, com o Robinho, Elano. 2002. Né? Aquele dia foi um dia... Estava eu trabalhando nesse jogo. Eu me abraçando com meus amigos santistas, foi um dia assim, inesquecível para mim, apesar de... Agora, o ano para você, São Paulo, até que foi bom esse ano, né? Foi o melhor das últimas décadas. Tá bom, já pode parar por um ponto, né? Tá ótimo. Não precisa ganhar nos próximos anos. Mais uns 10 anos não precisa ganhar mais nada. 10 é muito, né? Mas a gente vai brigar com o Fluminense e com o Flamengo no ano que vem na Libertadores. Olha, é assim, prevejo aí grandes disputas entre São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Flamengo, São Paulo, espero que São Paulo e Santos, que venha um presidente que consiga colocar o Santos num patamar bom,
e que o Santos consiga crescer, e os outros times também, né? A concorrência, como diz o Evaristo, no setor empresarial também tem que existir no esporte e no futebol. Gustavo, só para finalizar, conflito Israel-Hamas, depois de 30 dias houve uma liberação para retirarmos os brasileiros de lá, 34 brasileiros, outras pessoas. Tive uma pressão aí do governo brasileiro, mas a diplomacia trabalhou bem, mas Israel está se enrolando com a visibilidade no mundo inteiro. Israel está com... Não estou dizendo que Israel esteja errado, mas está complicado, porque quando se fala em vidas, bombardeio, as mortes só vão se somando. O que me parece realmente, né, agora finalmente esses brasileiros que estão na faixa de Gaza vão conseguir sair, né, depois de muita pressão. Nós sabemos como é difícil, pois existem cidadãos de outros países também na região, né, que muitas vezes têm uma influência um pouco maior que a nossa nos bastidores para conseguir com mais velocidade, né, principalmente americanos. Mas finalmente, né, eles vão estar conseguindo voltar para casa, me parece, né? E realmente, Israel, né, ela naturalmente ela tinha todo o apoio da opinião pública mundial, né, depois do ataque do Hamas, terríveis, né, estupros, queimar as pessoas vivas, degolamento de crianças, coisa terrível, né? E que, como eu falei no programa anterior, é um grupo terrorista. Então, assim, nada assim, nada se justifica. Não, assim, nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa que um grupo terrorista haja dessa forma. Não, tivemos agora esses problemas aí relacionados com pessoas ligadas cidadão sírio em Belo Horizonte, ligado ao Hezbollah. Pois é. E aí autoridades aí querendo questionar a autoridade das forças militares brasileiras, da Polícia Federal. E vale lembrar, por falta de higiene, água potável, estamos com uma crise muito grande na faixa de Gaza, de diarreia, de sarna, febres, muito difícil, e muitas mortes, né? Então, que nós possamos usar, por exemplo, quanto antes, contêineres como esse da Real Reefer para levar alimentos, água saudável e potável, né? Com certeza. Que nós, brasileiros e o mundo inteiro, utilize tecnologia, e a gente tem tecnologia boa, né? Não precisamos matar as pessoas como está sendo morta lá. O Hezbollah, na verdade, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah que está ali do lado do Egito, né? O Líbano, né? No Líbano, né? Perdão, o Líbano. E a gente sabe que até um dos seus líderes está no Cairo, não podem produzir a morte de tanta gente como está acontecendo. Evaristo, obrigado pelo presente aqui da Real Reefer, o container aqui. Você sabe a medida Esse é o modelo Carrier, da Carrier, acho que é o Prime Line o modelo. Esse container de 40 pés, ele tem 12 metros de comprimento externo, por 2,45 de largura e 2,90 de altura. Se chama High Cube. E para quem não sabe, viu, essas caixas de aço, viu, Gustavo, em várias partes do planeta já no Brasil, são utilizadas até para fazer moradias. Moradias, então. A Quando questão de sustentabilidade, o container atua diretamente. Exato, eu vejo cada projeto maravilhoso, existem já construtores especializados em utilizar containers. É que nós tivemos aí um sumiço dos containers na época da pandemia, que deu uma parada e o custo cresceu muito grande. Gustavo, obrigado, sucesso, volte sempre com palavras muito boas, importantes. E domingo, eu espero que o seu São Paulo não tenha tão boa sorte. Obrigado eu mais uma vez aí pelo convite, estamos à disposição. Certamente o conflito deve durar aí algum bom tempo, né? E estamos aí para maiores esclarecimentos. Obrigado aí. Bom final de semana para você, curta bastante com a família. Leve um abraço do programa também para a esposa, né? A esposa que é a dona Flávia, né? Flávia Fuzzi. O comentário dela é Flávio Fuzini Barroso. O pão de cará está liberado só por ser nosso. Tá. Nutricionista. Uma coisa que tem que ressaltar, o estúdio está cheiroso com esse pão aqui. Nossa, tá maravilhoso. E assim, o pão de cará é uma invenção aqui das panificadoras de Santos, né? Você vai em vários lugares do Brasil, você não encontra. Você pergunta pão de cará, como? Quem? Não sabe o que é. Pão de leite, né? Pão de leite. Posso fazer um último adendo? Deve. Aproveitando a oportunidade que eu tinha citado sobre o conflito, gente, sem xenofobia, sem antissemitismo, né? Sem islamofobia, né? Sem fanatismo. Lembrem de que um é grupo terrorista e fez tudo o que fez, e o outro tem atacado e que tem criado diversas mortes. Então, sem fanatismo, puxar a brasa para uma sardinha e tentar avaliar com moderação e ponderação, por favor. Lembrando muito bem o que você colocou, o que o Hamas fez foi atrocidade, foi genocídio, foi morte com barbárie. Isso não tem cabimento, isso não pode ser aceito, né? Antes que eu esqueça, hoje o programa estourou mesmo. Terrorista. Parabéns, eu esqueci de pegar o nome, aquele motorista de ônibus em São Paulo,
um ônibus daquele biarticulado, que, olha, que cidadão de primeira linha. Ele notou que uma moça estava sendo arrastada na rua por um vagabundo, por um marginal, manteve o ônibus lado a lado. Quando ele percebeu que essa moça não era briga de casal, ela estava sendo arrastada, quem sabe, por uma violência sexual, até uma possível morte, ele parou, desceu com mais um outro rapaz, uma outra moça, e foram lá contestar o que estava acontecendo. Perguntaram, você precisa de ajuda? Ela disse com a mão que precisava. Esse vagabundo está sumido, a polícia está atrás dele, né? Mas parabéns a esse motorista, parabéns a esse cidadão que estava no ônibus, essa moça que recolheram ela. Depois foi numa delegacia de polícia. A polícia está atrás de você, viu, vagabundo? Você vai ser identificado. Hoje existem várias câmeras para fazê-lo. Agora, que todo cidadão faça assim, né? Evaristo e Gustavo e Virgínia. Viu alguém em situação difícil? Ajude. Sabe aquela história que a pessoa, em briga de marido e mulher, não mete a colher? Tem que meter a colher, sim. Se você não quiser pessoalmente, chama a polícia, chama autoridades. Ali não era marido e mulher, ali era um vagabundo levando uma mulher sob ameaça, sabe lá Deus para quê. Parabéns, a esse cidadão e esses cidadãos que fizeram isso. Gente, ótimo final de semana. Amanhã, 8 horas e domingo, 8 horas, especial Michael Jackson, RadioStarNews.com e o nosso aplicativo também. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.